E aí, agentes da Ordem, eu sou o Stefano, e esse é o Ordemcast, podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. E hoje a gente vai discutir uma das novidades mais empolgantes do universo de Ordem, a adaptação da história contada no RPG para o mundo dos quadrinhos. Nós vamos falar tudo sobre a iniciação, especular como é que essa trama vai evoluir pro Segredo na Floresta e como esses quadrinhos se encaixam no cânone que a gente já conhece. E para nos ajudar a falar sobre tudo isso, daqui a pouco vai estar aqui com a gente um dos jogadores que ajudou a criar toda essa história, o intérprete do Alex na primeira temporada. Ele joga, ele vai vir aqui, vai conversar com a gente sobre o que ele achou da HQ, como é que foi o envolvimento dele, né, na criação dessa história, e eu acho que vai ser uma discussão muito legal. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês darem like, se inscreverem aqui no canal, tá? Lembrando, como eu falo toda vez que a gente aparece, não esqueçam que a gente tá fora de temporada, então a gente tá quinta sim, quinta não, tá? A gente tá procurando preencher as nossas lacunas de semanas que a gente não tem o Ordemcast para postar com algum outro tipo de material, então fiquem de olho que a gente vai estar procurando botar alguma coisa, né, para preencher esse buraco. Essa semana passada a gente fez um react da gameplay que o Sebut fez, o Enigma do Medo. Foi bem divertido de analisar, né, o jogo, né, como tá a construção dessa nova mídia de Ordem. E se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo, tá aqui no canal, eu recomendo bastante. E eu também quero lembrar vocês que a gente tem um canal de cortes. Os melhores momentos do nosso podcast são editados e feitos, né, em pequenos pedacinhos, assim, para vocês poderem consumir independentemente. E vocês encontram o link para acompanhar esse canal aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bom, então a gente vai começar aquele quadro, né, que a gente tá procurando fazer no começo de todos os episódios. Às vezes dá uma falhada, mas a gente quer manter a regularidade de responder as perguntas que vocês mandam pra gente, sejam através do Twitter, seja através de todas as nossas redes, seja aqui nos comentários desses vídeos que a gente faz no YouTube. Nossos apoiadores têm prioridade, né, para mandar as perguntas pra gente pelo canal que eles têm com a gente no Discord. Não esqueça que para se tornar um apoiador é só entrar em apoia.se/Ordemcast e tu ganha acesso a uma parte, né, dedicada só a vocês dentro do nosso servidor, onde vocês podem mandar perguntas pro Ordemcast, vocês sabem com antecedência quem é o convidado, qual vai ser o tema do episódio da semana, e é um espaço que vocês vão ter ali para poder ter uma interação um pouco mais direta com a gente, beleza? Dito isso, eu quero chamar a minha colega, que teve que invocar a Degolificada para poder botar a mão nessa revista que a gente vai conversar hoje. E aí, Nan, tudo certo? Olha que foi difícil, foi muito difícil, eu quase morri, tá? Eu tive na pele ali do Joey, quando ela agarrou ele, quase matou ele, mas deu tudo certo no final, Eu entreguei o dinheiro, aí ela me soltou. Bom, ainda bem, né? Ainda bem que a gente tem esse item mágico, né, que é o dinheiro. Dá pra dar uma ajudada. Aqui, ó, bonitinho, lindo. Tá linda. Tá linda. A gente vai conversar bastante sobre ela hoje. Mas antes disso, a gente tem algumas perguntas pra responder sobre as perguntas que deixaram no nosso vídeo do React, que eu e a Lavi fizemos da gameplay de Enigma do Medo. E eu queria já começar lendo algumas dessas perguntas. Então, começando agora pro nosso primeiro pergunta/comentário, temos aqui @molequefã de Ordem, inclusive essa pessoa comenta muito em todos os nossos vídeos, muito obrigado pelo carinho, tá? É verdade. A gente achou importante trazer aqui. E o comentário diz: gostei bastante do estilo do React, a forma como foi comentada a respeito do gameplay e tals. Percebi que muitos de nós, do fandom, estamos com medo do jogo ser lançado e ter uns defeitos toscos ou problemas sérios. Rapaziada, fica tranquila, provavelmente não terá. O Selbit é muito noiado com esse tipo de coisa. Acho que até por isso que o jogo ainda não foi lançado, porque ele não tá 100%. Se tiver problemas, obviamente será criticado. Mas confesso que eu confio bastante no trabalho do Selbit, do Mativa e dos dubladores. Que estão, ó, chique no último. Principalmente a dublagem da Agatha. Dito tudo isso, e tudo em caps lock, tá? Eu apoio a live de gameplay de Enigma do Medo feita pelos Ordemcasters. Vai vir. Calma, a gente vai... A gente não tem nem data de quando o jogo vai sair, fazer o seguinte, a gente não vai prometer nada, tá? A gente tá conversando sobre isso, a gente tem interesse de fazer esse tipo de coisa, mas a gente ainda não quer bater nenhum martelo, até pra vocês não criarem expectativa, porque não é o nosso formato normal fazer live, mas a gente tem interesse de fazer sim, tá? Nem que seja no meu canal ou no YouTube. Exato. Do jeito de alguma maneira vocês vão ver a gente jogando esse jogo e com certeza a gente vai cobrir o conteúdo dele aqui no Ordemcast. Isso aí é a única coisa que eu posso garantir. Sobre a antecipação pro jogo, eu acho que é uma questão interessante
da ansiedade do fandom. Eu acho que ela é super válida, né? A gente falou um pouco disso no episódio que a gente fez sobre o React, reagindo à gameplay. Sim, as pessoas têm reservas em relação a uma coisa ou sobre outra, porque é um projeto muito grande, é o projeto mais complexo que Ordem Paranormal já realizou. Essa HQ aqui, ela é muito foda, ela é muito linda, muito bem feita, mas em termos de complexidade ela não se compara a um jogo de videogame com gráfico, com dublagem, com gameplay, mecânicas, boss. A quantidade de coisas que precisam estar nesse jogo e precisam estar perfeitas e não podem não pode dar bug, não pode quebrar o jogo, entendeu? Tem que estar equilibrado, tem que estar divertido. A única coisa que a gente pode fazer no momento é confiar que o Cellbit e a Domativa estão fazendo o trabalho deles. A vantagem que a gente tem em relação ao Cellbit, eu acho, em relação a outros criadores de conteúdo que já se meteram no mundo dos games, é que o Cellbit é um especialista em games. Eu acho que é uma das coisas que, até mais do que RPG, é a coisa que ele mais entende, é videogame. Então eu acho que ele vai ter um cuidado muito grande, pelo menos a gente espera, ele vai ter um cuidado muito grande de ser perfeccionista como ele é com todas as coisas de Ordem. E ele quer, imagino eu, que o jogo seja no nível que ele espera de um jogo que ele se apaixonaria por jogar, tá ligado? Então a barra de qualidade dele é muito alta. E eu acho que esse também, como o próprio comentário disse, é um dos motivos pelo qual o jogo tá tão atrasado. É uma coisa que, tipo, é o famoso tudo feito muito rápido. Não ser legal. Uhum. E quanto mais demora, melhor fica. Eu sei que tem muita gente com ansiedade ou coisa do tipo, porque, pô, tem gente que já pagou pelo jogo Sim. e tal. Mas assim, tem que entender que essa demora, isso é tudo o próprio carinho, o próprio cuidado do Cellbit, porque, gente, eu não vou usar nomes, né? Mas tem uma saga aí de um jogo muito famoso e muito antigo de simulação, né? Que você cria uma vida que você simula ali. Não comentarei nomes, mas o jogo, eles tacam tudo do jogo o tempo todo. Eles dão muita pack, solta pack aqui e ali. E você vai jogar o jogo pago. Você paga, tipo, 3 mil, 4 mil reais pra comprar o jogo. E tem muito bug. E tá tudo troncho. Tipo, tem coisa faltando, tem coisa... Sabe? É esse o problema. É isso que o Cellbit não quer. E não só esse jogo, como vários outros jogos que, pô, jogo AAA que sai aí, que, tipo, veio o próprio aquele, né, que não vamos ser nomeado, mas tinha o Keanu Reeves na capa e tudo mais. Tipo, o jogo veio todo ferrado, todo bugado, um jogo extremamente esperado. Então, assim, pelas experiências que o Cellbit teve com jogos dessa forma, ele não quer que isso aconteça com o jogo dele. Esse jogo, de todas as coisas que ele já criou, é o maior bebê dele, sabe? Deu pra ver pelo jogo, o jeito que ele tava explicando. Eu não tava aqui pra reagir à questão do Enigma do Medo, mas eu vi na hora que ele tava fazendo a live. Deu pra ver pelo carinho que ele tava falando, na descrição das coisas. Na hora que ele tava andando com a Mi e com o Lupe, as descrições bonitinhas. Então, assim, ele tem um carinho muito grande por essa parada. Então a gente tem que ter paciência com ele, ter paciência com a Domativa. E saber que a gente vai receber um produto de muita qualidade quando ele vier. Só ter um pouquinho de paciência mesmo. Porque, vocês veem, pô, hoje ganhou o quê? Que foi 15, 20 minutos, não foi, Stefano, que ele fez? 20 minutos, foi muito rápido e a gente já viu, assim, ele já impressionou os amigos dele lá de fora. Tipo, já tem amigos dele mexicanos, americanos que estão falando, quero jogar seu jogo. Então, assim, é uma coisa que vai valer muito a pena a gente esperar, né? Ele disse que sai até o final do ano. Se não sair até o final do ano também, ok, tudo bem, a gente espera até o ano que vem, sabe? Então, tá tudo bem esperar um pouquinho, porque, honestamente, até agora o Cellbit não me decepcionou com as coisas que ele entregou. Eu não acho que ele vai começar agora, principalmente por causa do jogo dele, né? Então, é só, vamos ouvir o nosso cara ou a nossa cara que mandou essa mensagem, só tranquilão, esperar e deixa o homem cozinhar. Deixa o homem cozinhar, que ele está cozinhando um banquete aí. Let him cook. Eu concordo. A próxima pergunta é de @mz2252. Achei muito interessante o Calixto ter chamado o símbolo do medo de a marca do medo. É possível que seja apenas um apelido, mas caso a entidade do medo realmente seja uma marca, as implicações disso são enormes. Será que as marcas são entidades iguais ou similares ao próprio medo? Será que os outros elementos também são marcas? Muitas possibilidades que essas três palavras implicam.
A gente foi muito perguntado sobre isso, né? Desde que o gameplay saiu. Foi uma das coisas que os caras que são fãs do lore de Ordem Paranormal ficaram mais eriçados, assim, em relação a isso. Essa questão, ela é muito complexa. Eu tenho certeza, essa é a única certeza que eu tenho em relação a essa pergunta, isso não foi apresentado da gente dessa maneira de graça. O Cellbit não ia cometer um deslize dessa maneira com o lore que ele mesmo escreveu. Então, se ele usou o termo marca do medo, e existem as marcas dentro do universo de Ordem, isso não é coincidência. Eu acho que o que ele está querendo dizer, e aí vai na especulação mais absurda, porque as marcas, como a gente já falou aqui recentemente, são uma das coisas mais difíceis de teorizar, porque a gente não tem base para onde começar. Tudo que a gente especula aqui nesse Nordencast ou em qualquer outro lugar, o Cellbit vai dizer, não é nada disso. Vocês estão longe. E a gente fica tipo, cara, se não é nada do que a gente já especulou em 2, 3 anos desde que foi apresentado o conceito de marca pra gente, então a gente não sabe nem por onde começar, entendeu? E toda vez que aparece uma questão nova envolvendo as marcas, a gente fica, tá, mas e o que tem a ver a marca? Uma das coisas que a gente sempre soube é que as marcas estão envolvidas com o elemento do medo. Isso é uma coisa que está citada no livro de regras. Agora, eu acredito que o Enigma do Medo vai ser a nossa maior informação desde que foi criada a ideia dos elementos sobre o que é o medo. Eu acho que esse jogo vai ter... Eu não acho que ele vai nos dar respostas, eu não acho que ele vai nos pegar e nos explicar, o medo é isso, entendeu? Ele não é um livro de regras. Eu acho que ele vai nos dar mais perguntas, na real. Que seria interessante. A gente não sabe se existem planos para tipo, ter um Enigma do Medo 2 em que o Cellbit vai deixar algum tipo de gancho, ou se ele vai deixar ganchos do jogo para o RPG, o que eu acho difícil, porque a ideia do jogo é ele ser meio isolado. Mas, sim, é bem possível que muitas das dúvidas que a gente tem em relação ao medo tenha algum tipo de referência ali dentro em algum documento, ou em algum diálogo entre os personagens, a gente acha mais interessante, porque o que eu acredito é que a jornada do Veríssimo nesse jogo ele está indo em direção a esse lugar de medo, que a gente acreditava ser Tenebris, mas aparentemente Tenebris não está presente no jogo, é uma coisa parecida com Tenebris, a gente não sabe. Eu acho que a gente vai ver muito desse outro plano, desse outro lugar, esse perímetro, o que é isso, entendeu? Por que esse lugar é tão específico, sabe? Como é que o medo funciona, assim? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas é muito difícil de especular. Agora, eu acho que a referência à marca do medo, eu acho que é alguma coisa que a gente vai ver dentro do jogo. Eu acho que até o final do jogo a gente vai conseguir entender o que é essa marca do medo e quem é esse vilão que tá provavelmente por trás disso. A gente já viu um cara no escuro, com os olhos brilhando no primeiro trailer. Então quem é que é esse cara? Qual que é a importância dele? Qual que é a relação dele com o Veríssimo? Como que eles se conheceram? Isso são coisas que eu tô muito curioso pra ver dentro do jogo. E que às vezes eu também não acho... A gente pode especular, mas eu não acho que a gente vai conseguir chegar numa resposta boa aqui só conversando, tá ligado? Sim, eu acho isso também. Eu acho que o jogo talvez seja, mas eu acho que o Cellbit não vai dar grandes respostas sobre o medo. Eu não sei se é falsa memória, mas eu acho que ele já comentou algo sobre isso, inclusive. Que, tipo, ele não vai sair dando resposta sobre Tenebris, sobre coisas assim, porque essas partes são do RPG. O jogo é outra mídia. Inclusive, toda a questão do próprio... qual é o nome do cara que apareceu em Osni? Osni não. O Sdoll. O Calisto. Calisto, isso. Ele não é que no jogo ele é um easter egg do RPG. É o oposto. Ele era um easter egg do jogo no RPG. Então, assim... eu imagino que o Cellbit ele vai criar toda a história da Mia indo atrás do Veríssimo. E isso pode ser que nos dê pistas do que a gente vai ver. Porque assim, se o Cellbit disse que as próximas temporadas, próximo spin-off, só vão sair depois do jogo, que é o plano dele, se ele seguir com isso, talvez tenha um motivo, tipo, pra gente que assiste o RPG, talvez a gente veja coisas nesse jogo que vão nos dar pistas pro que vai acontecendo nos próximos RPGs. Tanto na questão do spin-off, como a questão do Calamidade Parte 2, ou o que vai ser a parte final, né? Apocalíptica que a gente tá esperando do RPG. Mas eu realmente acho que ele não vai nos dar respostas concretas sobre o que é medo, sobre o que são marcas, o que é Tenebris. Vai ser a Mia, a gente vai estar com a Mia procurando o pai dela e pronto.
Se o Veríssimo foi parado em Tenebres, né, no final das contas, talvez esse seja o grande bang que vai nos empurrar, né? Porque se a gente for pensar, tem quantos sinos? São 5 ou 7? São 6 sinos, né? 6 sinos? Uhum. Então, na Ozzy a gente achou o primeiro. Sdol achou o segundo. Uhum. São 3 spin-offs, mais uma temporada. Que a gente acha, né? Sim. Se são 6, daria ali, por exemplo, o jogo, a Mia achar alguma coisa de um sino, sabe? Alguma coisa meio solta. Não que ela vá investigar o sino, que ela vai atrás de Tenebres. Ou talvez ela vá, porque talvez o Veríssimo esteja lá. Mas eu acho que talvez exista alguma coisa, algum resquício desse sino, alguma easter egg, alguma referência. Que a gente que vai estar jogando, a gente vai. Aí quando a gente assistir o RPG, vai falar, porra, tinha isso no jogo, caralho. E tipo, vai ter os cliques, sabe? Mas realmente eu não acho que a Mia vai investigar nada desse. A não ser que realmente o Veríssimo esteja em Tenebres, ela tem que investigar a Tenebres pra ir atrás do Veríssimo. Eu acho isso muito difícil. Mas eu realmente acho que não é o caso, porque o Veríssimo. Por exemplo, pelo que a gente viu no jogo, e até pela própria atuação do Guilherme Briggs, a gente vai jogar com o Veríssimo, ele vai aparecer. Então não é como se ele tivesse desaparecido e ficasse como, deixa eu ver, por exemplo, como foi a Liz, né? Que a Liz apareceu, desapareceu, a gente não viu ela até o episódio que ela apareceu e morreu. Mas no jogo a gente vai literalmente jogar com o Veríssimo, vão ter momentos com o Veríssimo que a gente vai estar lá jogando com ele. Então ele está ativo, ele só desapareceu pra fazer alguma coisa. Então eu realmente acho que o jogo ele não vai nos dar a resposta de onde está Veríssimo, mas essa é a única resposta que a gente vai ter. De resto vai nos dar mais perguntas e mais mistérios pra serem pra gente fazer a famosa do você tem que ficar se perguntando isso ou serem desvendados nos próximos episódios do RPG, né? Porque esse jogo provavelmente vai criar interesse das pessoas de verem o RPG do Cellbit. Sim, que eu acho que é um pouco da ideia, inclusive. Ele, tipo, não é aquela mídia que você precisa ter visto o resto pra jogar, mas é uma mídia que vai te despertar o interesse pra você prosseguir dali pra frente, sabe? Então eu acho que é nesse ritmo aí, mais ou menos. Bom, respondidas as perguntas, quero agradecer o pessoal que faz os comentários aqui, né? Eu os comentaristas, como se fosse futebol. Mas, muito obrigado a todo mundo que manda feedback pra gente do Ordencast. A gente adora ler tudo que vocês mandam pra gente. E, principalmente, muito obrigado a todos os nossos apoiadores, né? Pra se tornar um apoiador do Ordencast, é só entrar em apoia.se/Ordencast. E vocês têm a oportunidade de mandar perguntas pra gente que a gente vai ler aqui, beleza? Primeiro, quero convidar a nossa amiga, né, nossa colega de podcast, que está comigo desde o começo dessa jornada. E aí, Lavi, tudo certo? Mais um dia de sequestro, galera. Boa noite, bom não dia, boa tarde, boa madrugada. É amigo, não esquece. Esquece combinado. Isso aí é síndrome de Estocolmo, eu tô de olho em você. Não, que isso. Mas tô bem, animada. Nosso convidado, Vamos. Ele é um dos mais difíceis de apresentar nesse podcast, porque eu tenho que listar todos os personagens dele. Ele interpretou o Christopher Cohen em O Segredo na Floresta, o casal Luciano e Fernando Carvalho em Desconjuração, Damir Lukic em Calamidade, Chico Albuquerque em Sinais do Outro Lado, e hoje a gente vai falar sobre o seu primeiro personagem, Alexander Coach, lá na primeira temporada. Ele joga, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Ordencast. E aí, cara? Salve, salve família! Certo? Vocês estão bom? Tamo melhor agora. Tô muito ansioso pra falar do meu filho, Então, que está mais lindo do que nunca. Tá mesmo, olha tá aí. muito foda, né, mano? Nossa, Olha que inclusive, Fala. deixa eu trocar de casaco. Acho justo. Pô, o meu do Daniel não chegou, cara. Puta. Sério? Eu tô... Você comprou do Daniel? Comprei. Nossa, traíra. Mulher, se respeite. É o teu namorado, pô. Meu namorado é mó Vocês compartilharam... Calma, deixa eu pesquisar Fluidos. sinônimos pra Fluidos. gay. São de saliva. Atos amorosos. Ei, Atos amorosos parou de falar de dois libido, também. hein? Eu não falei de libido ainda? A gente tava chegando lá. Ter esse podcast livre para Mano, todas as idades, por favor. Isso aqui é YouTube, né? Não, pelo amor de Deus. Comigo aqui? Não me complica com meus patrão aqui, tá louco? Eu não posso falar nada porque eu não sou gente, mas...
Entendi. Agora sim, hein? Olha que Agora linda, sim. olha que lindo o traje Foda, dele. foda. Olha que lindo. Pô. Não, tá. Sério mesmo, não é demagogia porque tu tá aqui. Esse foi o que eu mais gostei. Não, o do Alex Porque é o tá mais bonitinho foda. demais é o ele mais aqui, bonito. né, É o mais aparecendo bonito. aqui. É o mais bonito. Ele é Muito simples, não. Pô, atrás dele é muito zica. É muito Sim. zica. Nossa, olha que legal. Foda demais, foda Olha que legal. É demais. muito, muito. E tem a minha marca, né? Óbvio. Quer fuder. Mas então, essa é a pergunta que eu queria Que a começar. fuder é muito bom. Ah, que a mano. fuder, que a fuder. É, isso aí é coisa de gaúcho. Solista, Então, A primeira pergunta que eu tinha pra te fazer, na real, é... Desde quando tu tá sabendo dessa história de HQ e que o Alex ia estar nessa história e tudo mais? nossa. Pergunta difícil. Então, Ah, é muito tempo. Aham. Muito. Eu acho que em Desconjuração já. Caralho. ah, é? Não. É. Eu acho que eu sabia que tinha um interesse e Aham. que tava rolando conversas. Eu sei desde Desconjuração. Sim. Mas assim, não sabia que tava tão, Aham. né? Porque Evoluído. agora sabemos que já ali já tava mais tá bem evoluído já a Sim. conversa. Então, mano, E o que tu esperava da adaptação? eu tô ainda em da choque coisa? que o Yabu assistiu tudo já. Que viagem, né, mano? Vocês viram? Pra mim ele tá em Segredo na Floresta ainda. Foi o que eu achei. Tá. E aí eu comecei a perguntar pra ele, aliás, pra quem não assistiu esse episódio, né, eu recomendo, vocês podem... É bom botar o cardzinho aqui, assistam, né, a entrevista que eu fiz com o Yabu e com o Gabso, porque eles falaram sobre a produção da HQ e tal, e eu entrei na entrevista bem assim, pensando, cara, vou ver se eu arranco alguma coisa, vou ver se ele já tá em algum lugar do Segredo da Floresta. O cara já tinha assistido tudo, o cara já botou referência à Desconjuração na HQ, tipo, o cara já tava tava muito na minha frente, eu me surpreendi muito com isso. Com o interesse dele pelo universo de Ordem, né. Yabu sabe. Abu sabe. Sabe mais que Kian, até, dependendo. É verdade. Mas como tu já sabia há muito tempo, qual que era a tua expectativa, assim, pra HQ? O que que tu imaginava que poderia ser trabalhado dentro desse universo? Versus o que a gente acabou vendo, né? Mano, na verdade a HQ foi tudo que eu imaginei que fosse É? ser. Tipo assim, pra mim os cortes das coisas, pra mim foram ótimos. Cortou muita coisa que não precisava. Sim. Sim. Não. Eu digo nem só de coisas grandes, né? Que a gente sabe do que eu. Uhum. Sim, que a gente vai falar Poderia sobre Coisas isso, que não obviamente. devem ser nomeadas. Sim. A gente vai Mas- discutir sobre isso, né? Espero que sim. Eu quero falar disso, mano. É, eu também. Mas também algumas cenas que, tipo, estavam ali no meio. Uhum. Tem o rolê, acho que o Thiago tinha dado um tiro no Alex antes, né? Tem Não, que é quando o Alex ganha dupla personalidade. É, Tem esse momento que o o Alex Daniel ganha, fica birutinha, ele fica maluco, fica tentando atacar o Alex, porque ele tem a vozinha na cabeça dele falando que o Alex vai tentar matar todo mundo. Eles começam a brigar, o Alex dá um... Não, o Daniel acho que dá um tiro no Alex, ou na direção do Alex. Não, é no Alex. É no Pega Alex. Então É. pega no Alex, e aí o Thiago fica puto e atira pro alto. É, que eu acho que tá na HQ, né? Isso tá na HQ. Isso Mas tá na tirou HQ. o tiro que Tá na o HQ. Alex levou, no caso. Mas, mano, tinha esse rolê do tiro. É, Muita então. coisa rolês aí, que, muitos que, rolês. que saiu e que eu achava que poderia sair. Uhum. E, mano, pô, a primeira temporada era ótima pra adaptar, né? Ela era perfeita, ela era uma história muito rápida, muito curtinha, fazia muito sentido. Então, mano, pô, pra mim, desde o início eu já tava. Vai ser legal pra caralho. E, mano, a prova tá aqui, velho. A prova está aqui. Tá, e eu acho que é muito foda ler isso aqui, porque como a história ela tá muito pra frente, né? Foi muito desenvolvida por vocês. O que, por exemplo, trocar o Power Rangers por Força G, ter as referências do Veríssimo, por exemplo, teve uma referência que apareceu o Kian ali, uma hora, referência do Kian, porque como o mundo já tá mais desenvolvido do que tava quando vocês fizeram esse episódio, eles conseguiram já colocar essas referências direto. Sim. Principalmente até pros monstros que o Daniel criou. Inclusive, uma coisa que a gente vai comentar, porque eu achei muito massa o que foi feito com o Daniel. Na loucura dele, na cabeça dele.
Por enquanto, sem spoilers, né? Sem... Por enquanto. Eu acho que assim, ó, Pode. vamos... Já faz semanas, né? Prossiga com cuidado. Falando da HQ, né? Prossiga com cuidado. Mas a gente imagina tá que quem tá falando da assistindo... HQ, né, gente? Assim, é porque assim, já teve o nosso primeiro episódio com o Fábio Abu e com o Aquila, já tivemos uma parte sem spoilers, com spoilers. Aqui a gente vai escaralhar, gente, desculpa. Exato. Eu tô louca entrar. falando desse negócio há meses, então... Não. Tá bom. Então tá bom, ó, a partir de agora spoilers, hein? Porque eu vou falar um negócio aqui. Fala. O rolê de mano. aparecer o Gal e o Anthony Então. no pós-créditos também. Uhum. Pra caralho, aquilo ali me pegou de surpresa, porque eu consegui fugir desse spoiler, eu não sei como. Mas as páginas finais, as 2 páginas finais, que foi Gal e Anthony aparecendo e o Joey no avião, aquilo ali. Eu estava, inclusive, em um avião lendo. Tava indo pra São Paulo e eu comecei a ler. Aí quando apareceu o Joey, apareceu o Gal, eu falei, não, nem fudendo. Apareceu o Joey, eu dei um gritinho com a mulher do lado. Tá, você tá bem, minha filha? Tá bem? Sim, senhora, tá tudo Cena bem. boa. É Joey Joke, minha filha, é normal, tá? Mas Não, é eu que tô assim, achando após foi. créditos do Joey, ela Já é faz esperado, sentido. né? Ela faz muito sentido, porque o Joey, ele conhece o Thiago e a Liz logo depois, né? Uhum. Se acontece isso, o Joey conhece e começa a ter esse desenvolvimento. Sim. Então faz muito sentido. Agora, o Gal, você fica, caralho, calma aí. O Gal pegou Gal surpresa tá pra caralho. aqui Mas aí tu Agora- para pra pensar e tu consegue entender por que ele colocou. Porque ele já tá Claro. preparando o terreno pra dizer, Sim. existe uma história muito maior em Ordem Paranormal que vocês ainda não conhecem. Digamos que a pessoa começou pela HQ, ela não faz ideia do que é Ordem. E aí ela começa a ler, que legal, a história deles investigando um crime numa escola, beleza. E aí ela chega no final, peraí, por que tem, quem é esse cara vendado? O que é isso? E aí tu tem uma história muito maior aqui, porque realmente o Ordem Paranormal, a série de RPG, ela é sobre a luta contra o Kian. Então Sim. ele já tem que estabelecer a ideia de que existe esse hiper personagem, né, e todo o culto ao redor dele. Eu achei muito inteligente a escolha das cenas que ele colocou no epílogo. Eu perguntei pra ele sobre as 2 quando eu fiz a entrevista, e era justamente meio que ele deu a entender que a resposta era essa, né? Ele deu é meio que um fanservice, mas também é uma coisa pra estabelecer o universo ali, né? Eu fiquei muito curioso, falando sobre o Joey, porque ele dá não uma colocou... pulguinha atrás da orelha, né? Exato, Isso, eu acho que faz isso. muito sentido. Tipo né? assim, porque, mano, acaba o negócio, porra, tá bom, uma criança fez isso, mas tem outras crianças, mas tem o cara da escola. Tá, mas Então, deve ter mais gente por trás disso. exato. Uhum. E como a gente Você sabe fica- que tem, né? Então, claro, quando a gente Pra tava na quem primeira tá lendo a temporada, primeira vez, né? quando a gente tava na primeira Exato. temporada, a gente não sabia, até porque nem o Selbit talvez soubesse. Ele tava criando ainda. Mas agora que a gente já sabe, eu acho que é muito inteligente colocar essas referências, né? Sim. Faz a história ficar mais rica. Eu acho Sim. que a base se criou mesmo ali em Um Segredo na Floresta, né? Uhum. Acho que foi quando a base se estabeleceu, acho que foi quando ele fez o rolê dos elementos e Uhum. tudo mais. Então eu acho que, né numa próxima edição aí da HQ, eu acho Aham. que a gente vai ver isso se desenvolver mais também. Seria bem legal. E eu acho que vai ser muito interessante. Porque, mano, querendo ou não, a primeira temporada ela ficou como sangue, né? Uhum. Ela fica como uma criatura de sangue. Sim. Então eu acho que a primeira temporada foi muito bem colocada aqui na HQ como realmente o início, o começo. E parece muito que é o começo, porque é algo feito numa escola. Tipo assim, por crianças. Você pensa, mano, pô, é um negócio bobo, é um negócio idiota. Tipo, pô, a bomba, o menino fez com um experimento de negócio químico que ele sabia. Sim. Então, tipo, é bem bobinho. Sim. É bem legal, haha, divertido. Só que isso começa a escalar e eu tô muito curioso pra ver isso nas próximas edições. Sim. Isso Sim. escalando. E tu sabe que é Sabe? isso que me deixa muito curioso, porque de todas as temporadas, eu já tinha percebido isso. O Segredo na Floresta é a história mais paralela, não conectada com a história principal. Porque o Selbit deu uma maneira de casar muito os eventos da Escola Nostradamus com a Desconjuração, por exemplo, dizendo que o Álvaro era uma pessoa que estava envolvida, e aí isso está também presente na HQ, né, a participação do Anthony. Já tem ali alguma coisa de preparação Leonardo Gomes e tudo mais. Então, tipo, os eventos da Escola Nostradamus, eles são importantes pro lore principal do Kian.
A Desconjuração é só lore, a Calamidade é só lore, aí, tirando os spin-offs, né? A gente tem essa temporada principal, que é o Segredo da Floresta, que é uma história paralela. Ela é sobre um grupo de agentes da Ordem que foi parar numa situação inusitada e acabou sendo corrompida por aquilo ali, e acabou criando um evento paranormal, e todo o resto foi decorrente disso. Eu acho que essa é um pouco da magia do Segredo da Floresta, e eu cheguei até... A gente teve essa discussão quando o Selbit teve no Ordemcast, eu percebi que em alguns momentos ele tentou casar o Segredo da Floresta, dizer que a Nube estava envolvido com a criação daquele santo berço, e eu me lembro de ter falado que eu não sei se eu concordo muito com essa ideia, porque é um pouco da graça do Segredo da Floresta de dizer, tá, tem a história principal do Kian, mas tem essa outra história paralela aqui que pode ter acontecido dentro do universo, entendeu? E o Segredo da Floresta é isso. Ele é um incidente paralelo em que os protagonistas, por acaso, também se envolveram e depois acabaram voltando para a linha da trajetória do Kian. Então eu tenho medo que, agora que a gente tem a condição de casar tudo, que o Yabu e o Selbit estejam se sentindo obrigados ou sintam a vontade de colocar muito mais elementos da história principal na história do Segredo da Floresta. E eu não sei se isso é necessário. Eu não sei a opinião de vocês. Mas eu acredito que um pouco da graça do Segredo da Floresta é a independência dele enquanto trama, sabe? Tipo, ela é uma história que funciona muito sozinha. E eu não vejo necessidade de colocar o Kian dentro dela, entendeu? Eu entendo. Mas é porque eu acho que se a Ordem tá ligada... Sim. Que ele tá correlacionado com porque assim, pelo que eu sei, né, a lore mudou algumas vezes, porque acontece, é uma história que tava sendo contada e às vezes, né, o autor quer mudar alguma coisa que ele fez e ele vai mudar porque, mano, é dele a obra e ele tem todo o direito de mudar. Então não sei como é hoje. Mas, meu Deus, o que a gente tava falando? Eu desvirtuei. Sobre a conexão entre o Segredo da Floresta e colocar o Kian nela e tal. Isso. Eu via muito... Eu não vou lembrar. Caralho, eu queria falar um negócio que eu esqueci total. Mano, me fugiu na cabeça. Calma. Tá se distraindo com alguma coisa aí. Não sei o que não, é. Não tô. Eu tô olhando pra vocês. Nossa beleza estonteante então. te deixando... E agora? Nossa, gente, continua. Foi mal. Eu não tô muito estonteante hoje, não. O que vocês acham, Lave, Nan? Cara, eu acho que... Dessa parte de colocar o Kian em Segredo da Floresta, eu acho que realmente isso vai acontecer se casar muito. Porque primeiro que na época de Segredo da Floresta, o Kian ainda não existia. Existia a ideia dele, né? Talvez. Existia toda a ideia Talvez. Da ideia de, por exemplo, tanto é que o Santo Berço foi criado, eu acho que foi criado pra enfraquecer a membrana... Direito. Mas acho que foi criado pra enfraquecer a membrana, todo um plano da Nube, toda a situação. Então, tipo, foi mais um dos passos... É como se tivesse, sabe o negócio de Osíris, de juntar as partes do corpo? Cada temporada é como se estivesse juntando uma parte de Osíris pra trazer ele de volta, né? Então eu acho, tipo, o Santo Berço foi meio como isso, foi a parte da Nube, no caso. Então, portanto, é que parece que ela manipulou os doutores pra eles irem atrás, aí acho que a Vanglosa achou as informações, né, do Santo Berço, e aí eles começaram a mexer com o que eles não sabiam que eles estavam mexendo, porque cientistas e acham que eles, né, enfim. Mas assim, eu acho que assim, questão do Kian, pelo menos nessa primeira parte, e o Segredo da Floresta talvez ele seja mais mencionado, mas é uma coisa que a gente até já comentou aqui, porque, por exemplo, Iniciação foi um só volume, mas foi, tipo, 2 episódios de 5, 6 horas. Segredo da Floresta foram 16 episódios. Então, assim, provavelmente a HQ de Segredo da Floresta vão ser vários volumes, né? Eu acho que, por exemplo, menções de Kian, se elas aconteceram, vão ser mais pro final, tipo, dos volumes do Segredo da Floresta, e de uma forma meio que como foi aqui no Iniciação. Que no Iniciação, o Kian foi mencionado. Só que foi ali, enquanto o Veríssimo tava falando, aí até a arte eu achei muito foda, que a arte atrás dele apareceu ali meio como aquela entidade do Kian. E a gente que sabe quem é o Kian, a gente sabe o que significa. Mas quem tá lendo fica só aquela coisa, opa, que é isso, né? Assim, então o Segredo da Floresta, eu não sei, eu não acho que ele vai ser tratado em peso. Eu acho que em Desconjuração, quando houver Desconjuração, aí vai ser outro caso. Mas Segredo da Floresta, eu acho que, tipo, no primeiro começo ali, nem tanto. E vai começar a entrar mais, tipo, do meio pro final, sabe? E quando for entrar em Desconjuração, por exemplo. Sim.
Eu acho que pode ter no início alguma coisa tipo da Noob fazendo isso. Tipo, mostra esse personagem misterioso, tipo, dá até um ar de tensão pra ela, né? Deixa ela desfocada e tudo mais. Aí ela faz toda a trama e aí começa a história do Segredo na Floresta pra dar deixar uma interrogação na cabeça das pessoas. Sim. Mas o que eu ia falar antes, que eu tinha esquecido, eu lembrei, é que a linha do tempo, como ela é na minha cabeça, de ordem paranormal, existia um tempo no passado em que a membrana estava muito enfraquecida, então, né, existia a ordem era muito consolidada, tinha os agentes e tudo mais, só que ainda era um negócio pequeno, não tinha base, não tinha estrutura. E a membrana foi, né, como é que se diz? Acalmada. Aquecida? Foi Não. reforçada. Reforçada, A membrana tava de boa, não tava enfraquecida. Sim. E aí a ordem deu uma enfraquecida. Uma porque, relaxada. Né, não via mais motivo Exato. de ter a gente, porque não tinha mais as coisas. Então foi quando essas coisas aconteceram. Porque a ordem não tava vendo. Né? Porque a ordem não tava mais funcionando. Então eu imagino que faça muito sentido o Santo Berço ser um rolê do Kian. Por causa disso. Porque o Kian já tava fazendo o plano dele. O plano do Kian tá aí já tem um tempo. Há muito tempo. Então ele podia estar funcionando, ó. E a gente tá falando de morte. Não necessariamente é algo que aconteceu em 2001. Pode ser algo que aconteceu em 2030. Entendi. Então, Te entendo. Faz sentido. É o tempo, né? Quando você fala de morte, você não pode dar precisão da linha do tempo. Sim. Eu acho isso interessante, né? Aliás, esse é o grande conceito é o conceito que eu acho mais rico, e a gente falou muito sobre isso. O Yabu me pareceu que, como ele tem a vantagem, e claro, o talento, né, também, de poder olhar pra temporada e dizer qual é o tema dessa temporada, porque eu acho que isso ele fez muito bem na iniciação. Ele olhou pra temporada e ele disse, do que essa temporada está falando? Que não necessariamente o Selbit consegue fazer dentro de uma temporada de RPG, porque o RPG vai se desenvolvendo de uma maneira ou de outra, né? Mas ele olhou pro Segredo na Floresta e ele falou muito sobre isso comigo. Ele falou, uma coisa que eu acho muito interessante é a maneira como o Segredo na Floresta retrata o tempo. E eu digo, realmente, imagina se tu consegue escrever uma narrativa e tu tem o tempo como uma arma, né? Eu usaria, por exemplo, um filme como Inception, por exemplo, que é um filme que ele é sobre isso, né? É sobre como o tempo funciona de diversas maneiras diferentes e o diretor trabalha aquilo ali em diversas camadas. Eu acho que ele tem a liberdade de fazer a mesma coisa no Segredo na Floresta. Uma coisa que eu comentei com algumas pessoas em off, por exemplo, é que vocês estão sugerindo que comece colocando a noob e tal. Eu já diria que, pra mim, o Segredo na Floresta é a história do Miguel. É a história de como o Miguel se tornou ferreiro. Essa é a trama principal do Segredo da Floresta, na minha opinião. Eu começaria com a equipe Kelvin chegando em Carpazinha e começa a acontecer alguma coisa estranha. E aí corta pra equipe E se formando e indo atrás e descobrir o que aconteceu com a equipe Kelvin. E ao longo da história, a gente vai vendo pedacinhos do que aconteceu com a equipe Kelvin. Até o final, a revelação de que o Miguel é o ferreiro. Uma coisa interessante que tipo, daria pra colocar, por exemplo, nos primeiros momentos, né, nos primeiros volumes, cortar a interação da equipe Kelvin na hora da questão do, não sei se, acho que no momento que eles estão no bar e as coisas começam a ficar estranhas, né? Sim. E na hora que, sei lá, eles vão mandar o último relatório, por exemplo. Sim. Porque isso é uma coisa que talvez seja legal ser como foi no RPG, porque foi eles encontraram como é que era o nome dele? Era o... Qual? Da coxinha, agora eu esqueci. O Kenan. O Léo ia me matar. Kenan. Isso. O Kenan Thomas, o melhor personagem do RPG. Isso, o melhor personagem do RPG, porra. Esqueci o nome de Deus. What the fuck? Mas, tipo, como foi no RPG que eles encontraram o Kenan começou a narrar tudo o que aconteceu. Isso seria muito interessante também. Sim. Mas, tipo, eu também acharia muito interessante mostrar essa primeira parte deles e, por exemplo, já cortar, sei lá, pro Joey perdendo os amigos. E já começar a seguir... isso precisa estar, né? Meio que esse rumo. Até porque... eu acho que seria legal, porque a gente só tem uma comic meio que fanon do Orenjiro, né? Que ele desenhou o Joey perdendo os amigos dele. Vai ser muito legal a gente ver isso realmente canonizado.
Porque foi uma coisa que eu conversei com ele, né? Porque eu perguntei pra ele. Porque, na minha opinião, essa cena final do epílogo, ela faria muito mais sentido se fosse a Liz e o Thiago, que são os protagonistas dessa HQ, encontrando o Joe e salvando ele. Eu perguntei por que não colocou essa cena. E ele disse, porque eu tenho alguma coisa preparada aí. Então, ele meio que confirmou que essa cena vai estar na próxima HQ. Talvez comece com essa cena, assim como nessa HQ começou com aquela cena de flashback da Liz. Talvez essa HQ comece com a porque Floresta comece com a cena do Joey. Uma coisa que eu já entendi do Yabu, eu não li muitas coisas dele, então não posso dizer né? Eu já percebi que quando os personagens eles têm uma presença muito grande, por exemplo, a Liz, ela teve uma presença muito grande no Ordem Paranormal, pelo que ela foi, o tanto que ela durou, né? Então você vê, por exemplo, começou a HQ com ela e a mãe dela sendo, inclusive, que eu achei foda, sendo salvas pelo Veríssimo e pelo Arnaldo, né? E tipo, ficou aquela coisa, igual o Luiz falou, aquela coisa de o que tá acontecendo? Quem são essas? Eu que sabia que tipo, a cena eu não entendi o que tava acontecendo. Eu achei isso sensacional. Eu entendi do Yabu que ele provavelmente vai fazer isso com todos os personagens que tiveram uma presença muito grande no RPG. Thiago, Kaiser, Joey, Arthur, principalmente. Puta que pariu, Arthur. Eu tô ansiosíssima pra ver o que tá planejado pro Arthur. Por exemplo, você fala que o Segredo na Floresta é a história do Miguel. Eu acho que é do Ordem Arthur. Paranormal é a história do Arthur. Pra caralho. Só que ela ainda tá em aberto, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Só tem isso, né? Eu acho que foi até o Léo que falou que se, por exemplo, se Ordem Paranormal fosse um livro, um romance, um best-seller, seria meio que tipo, o Arthur é o protagonista que a gente tá vendo pelos olhos dele, né? Porque ele é aquele cara que tava tudo tranquilo na vida dele. Porra, tinha meus pais, tinha minha banda, perdeu tudo, perdeu... E as primeiras histórias são contos. Que é ele contando que os amigos contaram pra ele. Putz, nossa, sim, pra caralho. Seria verdade. Isso pra caramba. Tipo, então realmente... É o que eu falou, né? O Arthur, ele pode morrer a qualquer momento, se não aconteça. Mas se, tipo, por exemplo, o Arthur sobrevivendo até o final do RPG, do Ordem Paranormal que o Selbit tem planejado, porra... É a história dele pra caralho, sabe? É uma história de superação que não tenho como. Eu até acho que em algum momento talvez fosse outro protagonista. Eu sempre achei que a Liz tinha muito potencial de ser protagonista de Ordem Paranormal. Não, só que ela pra morreu, mim né? a gente fala brincando. Obviamente o Arthur não é o protagonista, porque ele tem esse negócio do líder. Ele é tipo o Ranger vermelho, tá ligado? Ele tem esse rolê do líder. Eu acho que ele tá como. Ele é o personagem principal na capa do livro de regras, e não é de graça, entendeu? Tipo, eu acho que faz muito sentido ter o Arthur meio que como o guia. Toda campanha que tu vai mestrar, tu precisa colocar um personagem da Ordem se comunicando com a equipe. A gente geralmente coloca o Arthur porque, tipo, é o pilar, né? É o protagonista, entendeu? Não é nem o Senhor Veríssimo, é ele, tá ligado? Mas será que ele é o Naruto ou ele é o Kakashi? Que o Kakashi tem uma história da hora. O Kakashi pra mim seria o Senhor Veríssimo. E o Naruto seria o Arthur, ou seria, sei lá, aí também. Isso aí até... Gente, eu vou ser muito sincera. O Joe e a Sakura. Sei lá. Gente, vocês estão divagando tanto de assunto que eu não tô conseguindo manter a concentração. Vamos fazer o seguinte, gente. A gente tá falando muito sobre Segredo na Floresta. Vamos voltar e vamos falar sobre a HQ de iniciação. Eu quero perguntar pra todos vocês qual foi a coisa preferida que vocês cada um identificou na revista. Puta que pariu. Começa aí contigo então, Lavi, que tu que tá mais perdido. Qual foi a coisa que tu mais gostou na HQ? Peraí, deixa eu abrir aqui, deixa eu lembrar, porque teve tantas... Que o Alex foi tratado igual gente. Isso foi uma coisa sensacional. Gosto muito do Alex ter se tratado igual gente, cara. É verdade. Da hora. Eu Como é que foi pra admito ti, Luiz, ler essa nova trajetória pro teu personagem, assim? Nossa, foi uma delícia. Eu agradeci o Yabu, né? Sim. Porque, mano, assim, eu entendo. Quando a gente foi chamado, ninguém sabia. Porque, vamos lá, a gente já tinha, pra quem não sabe, antes de Ordem Paranormal, a gente jogava RPG em live. Só que eram os Enigmas RPGs. Como eu fiz esses dias. Eram os Enigmas RPGs. E então eles eram uma one shot mesmo. E às vezes não, na maioria das vezes tinha um impostor, ou tinha uma pessoa que sabia algo a mais. Tipo assim, pra dar uma graça a mais pro jogo, né? Então, quando a gente foi jogar, todo mundo tinha um pouco dessa mentalidade de... vai ter um impostor entre nós. Among Us. Alguém aqui é um safado. Entendi. Só que não tinha, na verdade. Era todo mundo de boa. Tanto que depois o Selbit
no RPG, né? Uhum. Bota o Senhor Veríssimo pra falar, não, para de tratar ele assim, ele tá com vocês. Sim. Uhum. Tipo, ele não é impostor do mal. Sim. E aí foi quando eles começaram a dar muito mais abertura pro Alex poder fazer as coisas dele. Mas até eu acho que foi uma coisa que o Selbit teve que lidar, né? De inexperiência de mestrar em live, também era uma história nova e tal. Mas é porque o Selbit, ele quis colocar uma coisa de um sistema que eu gosto muito, que é o Cthulhu, em que os personagens vão enlouquecendo. E ele foi colocando coisas em vocês na primeira temporada, e isso tá um pouco representado na HQ, né? De delírios e afetações, coisas, né? Que nem o Alex tem uma dupla personalidade, são coisas que... Olha a outra dando spoiler ali já. A gente vai falar sobre isso, calma, a gente vai falar sobre isso. E aí vocês se viram obrigados a interpretar essa parada, entendeu? Porque vocês, como jogadores, se eu coloco na cabeça né, por exemplo, o Luba, o Selbit disse, o Daniel acredita que o Alex é um demônio. Então, como é que tu tem que interpretar isso, entendeu? Tem que interpretar que o Daniel acredita que o Alex é um demônio. Então tu tá interpretando isso. Acabou não sendo uma coisa... Não foi uma coisa construtiva, porque acabou sendo meio bizarro, acabou sendo meio cruel, né? Tipo, eles foram desnecessariamente desconfiados do Alex e tal, e tipo, perdeu a mão da coisa, né? Não mas, mano, de verdade, eu não culpo eles, eu nunca culpei eles, não vai ser hoje que eu vou culpar eles, sim, tá ligado? Foi uma situação que num contexto ali em que a gente tava... Sim. Podia realmente ter algum... E, mano, sim. Eu era professor da escola. Eu tava vendo que menina sangrando, minha mão com arma sangrando. Tipo assim, mano, claramente é um psicopata que matou um monte de gente que perdeu a memória. Sim. E tá tendo lapso de memória. Sim. Então, eu vendo isso, eu consigo entender eles agirem daquela maneira. Só que eu sinto que chegou um ponto em que eu tava, minha galera... Eu não fiz nada. Aqui, ó. Tava assim. Então, um dos maiores pontos positivos agora da HQ, tipo, na minha opinião, além do Alex ser tratado como gente, obviamente, é que, tipo, a gente tem a primeira história, que querendo ou não, era uma história, assim, bem no comecinho, com pouca experiência, ela tá sendo recontada com toda a experiência agora que o Selbit adquiriu com Ordem. Toda a experiência, a história, de como contar a história, de como tratar os personagens. Então é tipo como se é a mesma história, mais focada e mais amadurecida. Então eu acho ela uma excelente porta de entrada, por exemplo, pra quem não conhece Ordem, mas ela também é muito boa pra gente. Porque, por exemplo, eu não curtia muito a primeira temporada, sabe? Tipo assim, não é que eu achava ela ruim. Eu não acho nenhuma temporada de Ordem ruim, mas todas as temporadas que eu vi até agora, ela era a que eu menos gostava. Eu ganhei um apreço muito maior pela história agora que eu li a HQ. Ela tá mais focada, teve outras coisas que eu gostei, detalhes que agora com mais experiência o Selbit e os artistas tiveram. Sim. Então, sei lá, eu acho que dá pra você ter muito... Pra quem não curtia muito a primeira temporada, que eu acho que é muita gente, sim, você tem um apreço muito maior pela história que eles queriam contar agora, pelo menos do meu ponto de vista. Assim, pra mim, eu vou ser bem sincera, eu assisti a temporada uma vez, depois que acabou a segunda temporada, eu fui ver por curiosidade. E eu assisti outras vezes por questões mais de trabalho e eu ficava muito desconfortável, porque assim, era difícil ver como o Alex era tratado. E eu entendo toda a parte da desconfiança, tá? Porque é normal da RPG a gente ter isso. Sim. Só que teve muitas cenas que tipo, eu fiquei, porra, não precisava, gente. Calma, segura um pouquinho. E aí ficava muito desconfortável, né? Parte da gaiola. Enfim, não vamos entrar em específicas, né? Mas teve muitas cenas que me deixaram desconfortável como viewer, né? E aí eu não conseguia assistir. Então isso aqui, pra mim, eu tava muito ansiosa pra essa HQ, porque eu queria ver essa temporada com outros olhos. Eu queria ver o que seria agregado, o que seria mudado. E entrando na parte, por exemplo, na minha parte favorita, cara, pra mim é a parte, também, spoilers, Alex pegando aquele livro e puta que pariu, o que ele fez. Eu tava lendo no avião, eu tava assim, o que tá acontecendo, cara? Eu falei, não, peraí, o Alex vai viver? Ele vai salvar todo mundo? Ele virou da Força G? Eu fiquei sem chão, sabe? Sim. E eu achei isso muito foda, porque o Alex e o Daniel tiveram pouco tempo de desenvolvimento. Eles foram os que menos tiveram, porque eles morreram na primeira temporada.
E eles tiveram, o que o Yabu eles fizeram foi muito sensacional. Porque fez todo um arco ali pro Alex, encontraram ele, teve toda a questão dele tentando lembrar, ele não conseguia. E aí ele foi, não por questões de forçado, mas ele foi aos poucos, né, se encontrando ali na situação. Ele foi interagindo com eles, é o que o Luiz falou, que só aconteceu no RPG na hora que o Veríssimo falou. Mas na HQ começou a rolar de uma forma mais natural. Ele começou a se envolver no grupo de uma forma mais natural. E aí quando rolou a parte dele pegando o livro e falando, foda-se, eu vou fazer isso aqui agora, eu falei, caralho, que foda. Da mesma forma que eu achei muito foda, tipo, a loucura do Daniel, que na primeira temporada foi dita como questão de mecânica, né? Ele foi perdendo sanidade muito rápido e ficou birutinha. Mas eu achei sensacional como foi trabalhado aqui. A loucura dele era pelos próprios monstros que ele criou e que foram aparecendo. Ele viu a afogada, ele viu o Espreitador. Essas ligações com Desconjuração eu achei o máximo. Eu também achei do caralho. Pô, eu achei foda. Ele pegando o livro do Espreitador e jogando no lixo. Nossa, eu lendo isso, eu caralho, né? Tipo, eu sei. Tipo, eu sei que ele falando. Nossa, eu achei os momentos dele e do Alex, que eles ficavam meio que discutindo de uma forma bobinha. Eu me amarrei nesses momentos. Foi muito bom. Os momentos de cômicos foram muito bons, foram muito engraçados. Tipo, eles não aconteciam o tempo todo, como uma revista de um HQ de terror. Não pode ter coisa engraçada o tempo todo. Mas pegou muito o que é o RPG pra mim. Porque eu amo vocês jogando RPG, porque é muito tenso. Mas vocês, como jogadores, como vocês não estão sendo atores da Globo fazendo uma novela, vocês descontraem, vocês brincam, vocês ficam aqui mais no off. E esses momentinhos bobinhos que tiveram me lembrou um pouco isso. E me trouxe muito conforto do RPG que eu assisto na Twitch, eu assisto streamado. E assim, eu achei muito sensacional o que foi feito com o arco desses dois personagens, porque eles tiveram muito pouco tempo pra se desenvolver. Eles, inclusive, são personagens que todo mundo fala, porra, se o Alex estivesse aqui, porra, se o Daniel estivesse aqui, a gente fica nessa, né? Legal, a gente não teria os personagens novos que a gente teve, eu não teria meu Joey, eu não teria os 1001 personagens. Teria sido uma história completamente diferente. Teria sido muito diferente, mas é muito melhor gente, assim. O Chris... então, Chris, exato. O Chris que mudou. Tutu. Ele mudou o ritmo de Segredo na Floresta completamente com a morte dele. A Ordem Paranormal mudou por causa da morte do Chris. Imagina se ele não tivesse existido. Então, assim, ainda teria sido uma história muito foda. Poderia ter sido outro. Poderia ter sido melhor ou pior. Poderia ter sido o Thiago assim, ali. É que, querendo ou não, o Chris ele tinha esse papel, né? E eu não sei nem como eles vão mostrar isso na HQ. De realmente ser o protetor do grupo. Então, essa era a função uma dele. parada muito interessante, que eu acho que quem assistiu o Wardencast, que eu entrevistei eles, eu perguntei, eu acho que eu nem perguntei, ele falou que originalmente, o Thiago tem aquele delírio, né, em que ele se vê dentro de um filme do Eric Tufão, Sim, achei foda aquilo também. Que é muito legal, e ele disse que o vilão do filme era pra ser o Chris. Sim. Dentro daquele pesadelo. E ele disse que ele não colocou o Chris naquele lugar por causa do que ele tinha planejado pro Chris já no Segredo da Floresta. E isso pra mim é muito interessante. Tipo, ele como já conhece o personagem tão bem, que ele disse, não, eu acho que o Chris não faria isso nesse sentido, ou não vai fazer sentido porque eu quero propor lá na frente, tá ligado? E esse feeling que ele já tá tendo de como funciona o universo de Ordem, mesmo independente, claro que ele tem o Selbit pra recorrer aí, né, pra perguntar se isso aqui faz sentido, se não faz, né, o cara que criou todas essas coisas, que entende mais do que ninguém desse universo, mas ele mesmo já tá sentindo, isso aqui faz sentido pra Ordem, isso aqui não faz, entendeu? Tipo, ele já tá conseguindo jogar bem com isso, o que é uma ótima indicação de como ele vai conduzir essa história dentro das HQs. A gente consegue ver. É que eu não sei o que o Selbit mudou, né? Eu não sei se ele mudou porque antes o Chris, ele era dublê por causa da profissão dublê dentro de Call of Cthulhu. Isso? Por isso que... Nem sabia disso. Por isso que o Chris é dublê, por causa disso. Cria a história toda baseada nisso. E aí eu fiz a ligação do pai do Thiago, que era ator, né? Eu conectei nisso. Mas eu não sei o que ele mudou, o que ele pode mudar. E tipo, mano, a história, querendo ou não, o universo é dele. E, óbvio, eu amaria se ele mudasse o Chris de um... Tadinho. Um dublê. Um dublezinho. Pra um ator muito foda de Hollywood.
Eu acharia muito pica se Seria ele legal. fizesse isso. Eu não reclamaria. Confesso que eu não reclamaria, tá? Não, mas eu não sei o que eles realmente estão planejando Sim. pro Christopher na segunda HQ. Mas eu quero muito ver como vai ser a morte na HQ. Eu tô muito curioso. Eu também. Porque a morte do Alex e do Daniel, querendo ou não, elas morreram no momento, foi impactante ali pros jogadores, pra galera e tudo. Porque, porra, caralho, olha a merda que tá acontecendo, tipo, do nada. Mas a do Chris, eu sinto que ela é mais pesada. Eu acho que ela é a... Nossa, muito mais Eu acho que pesada. de todos os personagens, por mais que tenha, tipo... Claro, tem o Kaiser, né? Tem outros personagens extremamente não. importantes. A gente tá falando até agora. Não, mas eu digo... mais Não, mas importante até não, agora. é porque o que eu quero dizer Gatilho. é que, em termos de influência dentro da história de Ordem Paranormal, eu acho que a morte do Chris foi a mais influente. Foi a mais importante, porque mudou a trajetória do RPG. Eu acredito. Teve personagens mais importantes do que o Chris que morreram. E as mortes deles talvez fossem até mais épicas. Mas eu acho que em termos de... Tipo, se eu tivesse que definir, fazer um top 5 mortes de Ordem Paranormal, talvez eu colocasse a do Chris em primeiro, pela importância que ela teve pra história, né? Não só para a história dentro do universo, mas fora, porque o comportamento dos jogadores mudou. Eu acho que o comportamento do mestre mudou depois da morte do Chris, né? E eu tô muito curioso para ver como isso vai ser mostrado também na HQ. Porque uma parte que eu gosto muito de Segredo na Floresta, já falando de novo Segredo na Floresta, uma parte que eu gosto muito de Segredo na Floresta é como o Celp te dá uma parada na história, os personagens respirarem e absorverem a morte do Chris. Enquanto que em qualquer outra história ele estaria tocando, tá, beleza, isso aconteceu, mas segue. Isso não é muito comum em Ordem, inclusive. Geralmente a trama continua. E a morte do Chris, ela foi tão surpreendente, eu acho, tão, né, ninguém fazia ideia, né? O que tu fez ali não tava no script de ninguém, né? Ninguém nem imaginava que isso podia acontecer. Então, aquilo ali foi tão... Ele quase gritou, sai daí. Exato. Só sai. Tá Sim. tudo bem, sai. Vaza. Deixa com o pai, deixa com o pai. Exato. E, claro, o filho dele fazia parte da equipe, então também isso impactou demais. Foi uma coisa muito grande pra ele simplesmente tocar a história, né? E dizer, vamos seguir. E isso pra mim deu o feeling que a gente precisava de Ordem, que foi a humanização dos personagens. Que é a grande graça de Ordem Paranormal, pra mim é essa. É uma história sobre morte, sobre tortura psicológica, né, pesadelo, mas ela também é uma história muito humana sobre como as pessoas absorvem esses diferentes aspectos da realidade deles. Esses assim. impactos da vida. As consequências desse paranormal no nosso mundo, e não só no psicológico das pessoas, mas como elas vivem e como elas se relacionam por causa disso. Isso eu acho muito legal. E eu espero que a HQ... eu acredito que a HQ vai fazer muito jus a isso, porque a Iniciação não tinha tanto isso e o Abu conseguiu trabalhar. Imagina o que ele ainda vai conseguir fazer com Segredo na Floresta, que é a minha temporada preferida. Nossa, muito bonitinho. Agora vocês chamam a primeira temporada de Iniciação, né, cara? Ai, Não tô acostumado com nomezinho. isso. Não tô acostumado com isso. Tem que acostumar o cérebro. Então, É porque a gente sempre falava Ordem Paranormal, temporada 1. Aí, Ordem Paranormal, Segredo na Floresta. Ordem Paranormal, Desconjuração. Aí agora temos Ordem Paranormal, Iniciação. Tão bonitinho, olha que bonito. então, Ordem Paranormal. mas eu queria botar um pouco de fogo nessa conversa, porque eu tenho uma ela vem. polêmica que eu queria discutir vem. com vocês. É a E- dos... Mua. Não, a gente... Essa pessoas cara estão- do Thiago está muito seduzente. Essa é a Pra polêmica. quem, não pra quem tá ouvindo, ela tá mostrando o Thiago sendo glamuroso ali. Página 47. Sendo se não me comedor engano. de casada. Literalmente que... Olha, ele beijou a casada. É verdade. Ele pegou a Muito casada. Ele pegou. Calma aí, você acha que ele só beijou a casada? Dá a entender outra coisa. Nossa, foi rápido. Eita, Bem rápido. essa parte eu não peguei. Mas tudo bem. Como assim, gente? Amiga, investigação demora, né? Inclusive, um parênteses nessa situação, eu achei sensacional que na HQ colocaram a mãe do Gabriel, tipo, ela fala, eu já sei o que vocês estão fazendo. Tipo, ela entendeu tudo, tipo, diferente do que foi. Ela literalmente sabia que eles estavam investigando a casa dela e ela só se aproveitou. Ela queria pegar o Thiago. Pegou. foda-se. Ela, tipo assim, não. Vocês querem informação? Eu quero, pica, tá tudo bem. Que válido. Válido. Eu Nossa, não. Matou a pau. Literalmente. digo. Matou a pau, como diz nosso amigo. Te amo, Lave. Matou a Puta pau. que pariu, Lave. Obrigado.
Obrigado por Tá, desmonetizar o desculpa, vídeo. polêmica, foco. Vocês querem falar da Foco, polêmica desculpa. ou vocês querem falar Polêmica do que isso? Eu não dos sei. beijinhos? Não, vamos falar dos beijinhos, então. Vamos Já falar sobre estão os... falando de beijo mesmo. Depois a gente fala da polêmica, então. Tá bom, ok. Vamos falar sobre sobre os chips. Porra, eu tô defendendo chip nesse fandom a- desde a aurora da criação de Ordem Paranormal. Eu tô defendendo que tem que ter chip em Ordem, nunca tem. E agora finalmente veio o Fabiabu e nos deu um pouco desse gosto. O que vocês acharam desses momentinhos aí da história? Eu vou não deixar tava as meninas esperando. falarem. Eu não tava esperando ser realmente, tipo, aconteceu. Uhum. Na minha cabeça, é sonho. Eles estão alucinando. Não sei, não vai rolar. Eu tinha certeza que não Sim. era isso. E foi exatamente isso. Ah, mas é Só que sonho, né? eu gostei como foi feito. Uhum. Porque o jeito que foi feito é como se tivesse os sentimentos da pessoa. aí, ó. Os sentimentos da pessoa, tipo, tem aqueles sentimentos que, por exemplo, Uhum. a Liz e o Thiago estavam o tempo todo tretando e brigando. Até Sim. teve me rasguei de rir que acho que o Alex pergunta: eles são casados há quanto tempo? Aí Essa o parte foi o boa. Daniel, Eles conheceram um conheceram dia. um dia. E aí, nossa, eu me rasguei de rir nessa hora. E o jeito que foi colocado a situação do beijo e tal, Sim. era da atração que a pessoa tava sentindo. Por exemplo, a situação do Thiago, ele, pelo visto, começou a nutrir uma atração pela Liz, sendo a Liz, do jeito que é da Uhum. Liz. E a questão do Alex começou a vir da coisa que ele já tem, que ele já tinha, porque ele já era fã do Daniel, provavelmente tinha toda essa questão de ser fã do Daniel. E aí o Daniel começou a ser o Daniel perto deles, interagiram pra caralho, e provavelmente, né, ele começou a criar sentimento. E aí, na hora, o outro lado, né, meio que trouxe esse sentimento na cabeça deles, eles tiveram os momentos de ilusão, né, na cabeça Uhum. deles. Eu achei muito interessante como foi feito, porque concretizou e não concretizou ao mesmo tempo. Ficou aquela coisa do foi e não foi. Hum. Eu não sei, eu vi muita gente criticando essa escolha, que cederam à pressão de shippers, cederam... E eu não acho que foi isso, gente. Eu acho que foi uma situação de... o que ficaria legal pra narrativa, uma coisa que... Por exemplo, o negócio do beijo mesmo do Daniel e do Alex aconteceu. Literalmente aconteceu exato. no episódio. Foi uma questão muito mais complicada envolvendo eles, né? Mas não deixou de acontecer. O Alex já acabaram de quase morrer, eles estavam enlouquecendo. E tinha toda a situação, né? Que ele foi muito maltratado em toda a situação. Uhum. Então foi ali no Ele contexto. só procurava um conforto. Ele só Exato. queria um conforto. Ele só naquele queria um momento. confortinho ali. Tadinho. Mas assim, do jeito que foi construído foi muito legal. Eu achei muito legal. Não achei nada forçado, não achei nada assim. Ai, foi feito só pra agradar. Não, eu acho que seguiu o contexto da história. Até porque a Alice, ó. A Liz e o Thiago. Minha cabeça foi pra outro lugar. Personagem A Liz e o Thiago. Alice no Criteiro? Olha, eu vou te falar, eu joguei RPG esses dias e eu tirei Ah. 5 20s porque eu falei, a lista do Critei me abençoa, eu tirei 5 20s. Caralho, essa é Nice, poderosa. você falou as 5. palavras mágicas. Essa é poderosa. Literalmente, e eram dados físicos, tá? Não era dado rolando coisa não. Eu rolei e foi um monte de 20. Salvei o Você grupo, Falou que inclusive. você tinha que hablar, né? O dado ouviu. O dado ouviu, só se chamou a deusa. Mas teve toda essa situação e eu achei que combinou, porque a Liz e o Thiago, mais pra frente na história, eles não viram um casal, mas do jeito, por exemplo, que a Liz fala do Thiago mesmo, quando ela volta na Escogeração e na morte dela, fala como se ele fosse o amor da vida dela. Que, se eles fossem um casal mesmo, porque a intensidade que ela fala dele, e, por exemplo, ela chama o Joey de filho, ela falou uma intensidade muito grande como filho. Uhum. E ela falou do Thiago uma intensidade muito grande, como se eles fossem um casal. Eu não via tanto assim ele falando, ai, meu irmão. Eu não falo. Eu não falaria daquele jeito do meu irmão. Não chamaria ele de amor, tipo, homem da minha vida. Eu não falaria isso. Entendi. Então, assim, eu acho que desenvolveu do jeito que tem que ser, sabe? Uhum. Começou a criar um terreno ali, na casa do Thiago e da Liz, pra algo que pode vir a acontecer no futuro. E o Alex e o Daniel foi o que tinha que ser, sabe? O Alex estava naquela situação, ele já era meio que fã do Daniel, e o Daniel tava sendo mais tranquilo, conversando com ele, estavam trocando ideia, tinha a tal da banter, né, que é a discussãozinha que eles tinham de vez em quando, que era engraçadinho. E aí é que o Luiz falou, era um conforto, né, ele meio que na cabeça dele ele buscou esse conforto. E eu achei bacana, eu achei muito legal, eu não vi nada de errado com isso, não. Quer comentar um pouco, Luiz?
Não, sobre posso essas falar. A minha visão, a minha visão de ver elas dentro da HQ Uhum, é muito mais uma visão do que é a HQ. uhum. Porque a iniciação é sangue, e sangue é sentimento. Verdade. Né? Então a gente tá retratando. A história tá retratando isso. O que tá acontecendo ali tá retratando todos os sentimentos, tudo que eles estão sentindo. Mostra muito o Gonzales, as expressões faciais do Gonzales. Nossa, ele é muito bom. Elas são muito aparentes, assim. Cada cena que tem o rosto dele, você consegue dizer o que ele tá sentindo só pelo olhar. Então, fala muito sobre isso. Ordem Paranormal é muito sobre sentimento, né? Sim. Você bem pontuou que o legal de Ordem é esse rolê deles serem mais humanos, os personagens. De conseguir humanizar muito e botar em situações e em contextos que você assistindo consegue estar na pele daquele personagem que agora parece uma pessoa pra você. Uhum. Por mais que a situação seja absurda, muitas vezes. Sim, por mais, mano, tem um monstro de 5 cabeças na frente da pessoa e a pessoa tá, o meu pai. Mas tu te identifica você com o medo que a consegue, pessoa sabe? sente, tu te identifica com a relação que ele cria com o colega de equipe. Não, exatamente. Eu acho que isso foi muito bem feito na HQ. Realmente, eu acho que a equipe da primeira temporada tá muito mais interessante de ser aproveitada nessa HQ. Tem aquela cena ótima em que eles cantam a música dentro do carro. Então, tipo, tu vê uma coisa que não aconteceu na temporada mesmo do RPG, que é a equipe sendo uma equipe. Eles criando uma amizade, fazendo, né, estando todos juntos ao mesmo tempo. Eu achei isso muito legal. Na hora que começa a cantar a musiquinha, eu já falei, nossa, que legal. É tipo assim, galera, vamos pra morte! Sendo que a gente sabe que eles vão morrer. Exato. A gente sabe que eles vão morrer. É meio Somos trágico. a equipe de varredura e vamos ser varridos. Vamos ser... Exatamente. A minha opinião Equipe sobre... de varredura, pronto para ser varrido. A minha opinião sobre esses... Mais uma polêmica, né? Que eu tô de polêmica hoje. Mas a minha opinião sobre esses momentos de chip... Eu só diferencio um pouco do que vocês estão dizendo, porque eu achei ótimo. Como eu disse, eu acho que a Ordem Paranormal precisa mais de romance. Falta muito. Eu acho que um problema que a Ordem Paranormal tem é que às vezes ele é muito insosso nesse quesito. Parece que os personagens eles não estão muito vivos, porque eles não se... Eles até se apaixonam, mas nunca acontece nada, não desenvolve. E, tipo, querendo ou não, esse tipo de história precisa dessas coisas, sabe? Precisa da gente ver aquele casal, a gente torcer pra que eles fiquem juntos, mesmo que um acabe morrendo e o outro sobrevivendo. Tipo, dá um impulso mais interessante pra história. Que, Stefano, eu acho, na verdade... Fala. Que se você for botar num contexto, tenta se botar no mundo ali. Imagina, você é um agente da Ordem. Você vê todas as pessoas ao seu redor. Todas as equipes. Uma hora morre um, uma hora morre outro. Aí morre o marido de um. Sim. Morre a mulher de outro. Sim. E aí chega um momento em que você vê as pessoas se afundando por causa disso. Foi o caso, tipo, do Luciano. O Luciano foi contra tudo que ele acreditava pra salvar o amor dele. Então eu sinto que, pelo menos, né, como eu vejo. Eu vejo isso como uma relação de o medo de se apegar. Os personagens de Ordem Paranormal se apegam entre si. Concordo. Porque é mais fácil. Concordo. Lávio, o que tu quer colocar? Tô levantando a mão. Levantando a mão, ele vai estar na escola. Organizar melhor. Eu tô na escola. Escola Nostradamus. Vamos lá. Ih, não. Não Teacher, não. Teacher, é a segunda vez que ela pede pra ir no banheiro hoje. E eu falo... Tecnicamente Calma, gente, calma, vai dar tempo pra tudo. Nós estamos com o professor Alex aqui, tecnicamente, né? Então, é verdade. Professor de história. Fala, Lavi. É verdade. Tá. Seguinte, o que eu penso? Sobre essa parte dos personagens não se apegarem, eu não concordo. Porque, basicamente, o que esses personagens fazem, o RPG inteiro, é se apegar. Tipo, não é porque é amizade que a relação vale menos, sabe? Porque por exemplo, tem pessoas que você vai namorar por um tempo e vão embora. Tem pessoas que vão ser seus amigos pro resto da sua vida. Então, eu acho que muita gente que fala que Ordem não tem espaço pra romance porque
tipo assim, não funciona, porque às vezes pode até não funcionar, às vezes os players não querem, às vezes pode ser uma situação um pouquinho esquisita, é perfeitamente normal. Mas eu acho que falar que é por causa de apego, eu não acho que faz sentido nenhum. Até porque se a gente tá sofrendo por causa desse RPG, é porque a gente tá vendo aquelas pessoas se apegarem uns aos outros, chamando uns aos outros de irmão, tratando como família, dando a vida pra protegerem uns aos outros, e eles se perdendo. Eles estão se apegando ali de qualquer forma. Romance é só uma forma diferente de se apegar. Mas não significa menos nem mais. Eles têm o mesmo equilíbrio. Todo mundo, a maioria das pessoas, pelo menos, assim, que você conhecer, vai ter amigos, vai ter pessoas que se relacionam amorosamente, e o ideal é que eles tenham o mesmo peso de formas diferentes. Então, eu acho perfeitamente válido os personagens se apaixonarem, que são formas de apego diferentes. Eu acho que pode ser que os players não façam isso com muita frequência, porque às vezes pode ser um pouquinho desconfortável. Às vezes você só não quer interpretar o seu personagem apaixonado pelo personagem de outra pessoa. Às vezes você tem um pouco de receio de como o fandom vai reagir, porque a gente já teve reações um pouquinho drásticas em certas situações. Então, às vezes a pessoa só não quer isso. Às vezes o a pessoa bloqueio acha que não próprio combina também, com o né? Às vezes personagem. a pessoa sente vergonha de fazer. Então, Não, às vezes a pessoa só não quer e tá tudo Sim, bem, sabe? assim, Lavi. Mas acho que apego também não é uma desculpa, sabe? Pronto, Ah, foi mas pra exatamente mim o que eu acredito. Pra mim, tu matou a questão. Eu acho que se aquelas pessoas criam um laço pra virar uma família, cara, disso pra um romance, qual é a diferença, tá ligado? Tipo, tem pessoas, como tu mesmo disse, tem amizades que são muito maiores do que uma relação entre duas pessoas que se apaixonam, e tem paixões que são muito maiores que família. As pessoas têm esse tipo de relação, e às vezes a gente se surpreende com a maneira como as pessoas se conectam. Às vezes, na situação mais extrema, é quando as pessoas mais se apegam. Então, eu também discordo muito dessa ideia que o fandom colocou de que Ordem Paranormal, porque é uma história de terror, as pessoas não vão... Eu concordo com o que tu falou, Luiz, que sim, é óbvio que as pessoas vão ficar mais com o pé atrás, de caralho, tá todo mundo morrendo, por que eu vou pegar e eu vou me permitir me apaixonar por essa pessoa? Mas às vezes a gente não tem opção, né? A gente não manda nos nossos sentimentos. Sim. Então, e agora eu vou sair do reino da realidade e vou falar do reino de história. Eu acho que a história precisa desse tipo de coisa, sabe? Ela precisa de um certo romance. A história ganha muito com romance. E o Fábio Yabu, que é um grande roteirista, eu acho que viu isso. Ele viu, cara, sabe o que vai deixar essa história mais legal? Vamos colocar um pouquinho de romance. O que eu puder de colocar de romance aqui dentro dessa história, eu vou colocar, entendeu? Falar de uma... Tô dando minha fichinha por favor. sobre isso. Eu, como uma pessoa que eu estive no lugar de vou tentar ter um romance em Ordem Paranormal pra ver o que dá. Né? Porque como eu nunca via, eu quis tentar, né? Vamos tentar fazer isso aqui pra ver o que acontece. E assim... Mais de uma vez. Mais de uma vez, óbvio. É verdade. Maiane ela. 3 vezes. Anyway. Como é que tá? E assim, Segue. das 3, uma deu muito errado. Mas assim, a questão toda, eu entendo ambos os lados. Eu entendo os lados de querer e eu entendo o lado de não querer e achar que não combina. Porque assim, indo pro lado do que não combina. Vamos olhar pro mundo, né? O negócio que o Luiz estava falando. Se você tá morando ou passando uma situação de vida constantemente, por muito tempo, digamos uma parte de um veríssimo, ou até o próprio Arthur agora, no momento como ele tá, você começa a ver as pessoas morrendo, você começa a ver as pessoas perdendo uma a outra, e internamente, isso é do ser humano, você pensa, porra, não vale a pena. Eu não sei se eu quero envolver alguém nisso, eu não sei se eu quero sentir isso, né? E aí a pessoa naturalmente, né, pensando nos personagens ou quem tá envolvido, eles não vão procurar esse tipo de coisa por causa disso, né? Todo mundo, é isso que eu acho que o fandom, eles tentam falar, mas sai de um jeito errado. Uhum. É um mundo, não é que não cabe, é um mundo que é difícil ter, né? É um mundo que é difícil manter, não é nem ter, manter. Porque, por exemplo, a situação mesmo do Luciano e do Fernando. Porra, na hora que o Fernando consegue, sabe, voltar, ele morreu assim, sabe? Porque era uma situação muito complicada. O marido dele já tava meio que sendo controlado pelo Kian. E, tipo, se não fosse ele, é morto de qualquer jeito. Então, assim, é um mundo muito complicado pra se ter a situação do romance. E eu entendo as pessoas que são muito resistentes a isso. Não só os viewers, como players. Porque, assim, já indo pro lado, né, que eu fiz isso, foi um experimento também. Foi pra ver porque eu queria e pra experimentar. É uma situação que, dependendo de como for, precisa ser muito combinadinho. Do jeito que foi pra mim, eu cheguei no meu amigo e falei, olha,
eu tô com essa ideia. O que você acha? Ele falou, legal. Vamos fazer? Eu falei, vamos, né? Aí 2 minutos depois faz uma playlist de 200 horas do casal. Ai, meu Deus. Não vamos entrar nesse quesito. Eu tô falando disso, eu estou sendo técnica. Mas a gente entrou nessa parte, a gente conversou, teve toda a ideia, tá, vamos fazer. A gente não falou tudo que a gente ia fazer, queria surpreender uma outra e tal, a gente foi desenvolvendo. E o jeito que foi desenvolvido, o Stefano tá de prova, que a Lavenda, porque ela morreu e não conseguiu ver, mas o Stefano tá de prova. Foi de uma forma foi muito natural, sabe? Não foi nada forçado. A gente não forçou, não precisou forçar nada. Se desenvolveu naturalmente porque a gente já tinha um plano na cabeça. E eu acho que tem pra conseguir fazer isso acontecer, primeiro que você tem que ter um conforto com a pessoa. Não dependendo de, já converso com ela há 10 anos. Não, você pode ser uma pessoa que você acabou de conhecer, você teve ali você conectou bem, uma amizade começou a rolar ali. E porque esses momentos, eles podem se tornar muito cringe, dependendo do momento, mas é a diversão, sabe? O que você tá fazendo ali, você tá querendo se divertir, você tá querendo desenvolver, você tá querendo criar uma história. E histórias têm romances, isso é normal. Qualquer história tem romance, por menor que seja, no background, aqui e ali. E é muito interessante. E eu senti na pele a questão do por que é tão difícil ter romance em Ordem Paranormal. Porque a partir do momento que você cria um romance em Ordem Paranormal, você passa a ficar com muito medo de perder aquela pessoa, aquele personagem. Ele meio que vira o teu foco, ele meio que vira o seu mundinho ali, porra. Tudo que você vai fazer pensando nele, tudo que você vai fazer, porra, será que ele vai, se eu falar pra ele ali, será que ele vai morrer, será que eu vou perder ele? E tipo, a sua cabeça começa a voltar nisso, como seria num relacionamento normal numa situação dessas, né? Você começa a tratar a pessoa como sua prioridade em tudo. E isso é o que aconteceu com o Luciano. Ele colocou o Fernando como prioridade em tudo, até na vida de uma criança. E essas são todas as questões do amor e toda a situação de como pode ser intenso. Então, assim... E essa é a situação do Xande, por exemplo. Essa é a situação do Xande. Ele amava tanto a Dara que ele achava que ele não era bom o suficiente como os outros pra poder ajudar ela. Aí ele resolveu ficar pra trás e se sacrificar por todos eles. Então, assim, E existem vários outros romances, tipo, relacionamentos e amores em ordem, só que... não precisa ser só romance. Escondidos. Mas é que, então, eu acho que o fandom acabou ficando muito frustrado porque eles ainda não foram mostrados, né? Tanto que, assim, a gente tá falando sobre Backlash, mas a reação que eu vi da HQ, as pessoas que leram HQ sobre esses fãs, foi majoritariamente positiva. Todo mundo adorou o fato de que a Liz e o Thiago estão finalmente demonstrando seus sentimentos um pelo outro, mesmo que, né, seja uma coisa meio de sonho, que tem uma cena de beijo entre o Alex e o Daniel, uma coisa que tava na história, né, tipo, todo mundo sabia que isso estava acontecendo. Então, na realidade, o fandom quer isso, não é à toa que tem tanta fanfic, cara, até os meus personagens já tiveram fanfic, entendeu? Tipo, imagina os personagens de Ordem Paranormal, a loucura que não é isso, entendeu? Tipo, as pessoas, elas querem um pouco desse romance, e existe um certo quê de fanservice que o criador da história precisa colocar. Sim. Eu acho que é errado, e eu acho que o Selbit tem essa noção muito boa na cabeça dele, entregar a história pra dizer, tipo, vocês decidem o que acontece na minha história. Não, tu escreve essa história e tu decide o que acontece. Mas tá de olho no que o fandom quer não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Ajuda a entender o que tá funcionando, o que não tá funcionando na tua história. E eu sinto Às vezes o fandom quer uma coisa e você quer uma coisa completamente diferente. Só que você dá uma mudada, não pra ficar igual que o fandom quer, mas que tenha uma afinidade maior. E às vezes a história fica melhor, sabe? Às vezes tu muda uma coisa que tu... o fandom tá querendo tanto isso, mas por quê? E aí tu coloca na história e tu... claro, tá fazendo bem mais sentido, eles não estavam errados, né? Eu sinto muito orgulho de dizer que o Selbit ouve o que a gente conversa aqui e ele leva em consideração as coisas que a gente diz, né? Porque a gente só fala bosta. Exato, mesmo com a quantidade de bobagem que a gente fala, nossas especulações são sempre erradas, mas alguma coisa na nossa discussão aqui acaba informando um pouco de como a Ordem Paranormal é escrita. E eu acho que, voltando pra HQ, né? Porque a gente tá falando muito sobre o Ordem no geral, mas eu acho que o Yabu, ele disse pra mim, né, que ele leu muitos comentários, ele foi muito atrás de ver como as pessoas estavam reagindo na hora, e ele levou muito isso em consideração quando ele estava escrevendo a história. Eu acho isso muito inteligente. Eu acho que ele não pode deixar o fandom escrever a história por ele. Isso é uma coisa que alguns criadores fazem que eu acho muito errado. Mas, cara,
Se ele tá vendo que todo mundo no fandom tá vendo que existe uma relação entre aqueles dois personagens, por que não explorar isso de alguma maneira? Eu acho isso muito positivo. Sim, não, eu concordo super. Concordo super. Até porque a forma como foi mostrada não foi Pô, algo ruim Não foi de se gratuito. ver. Não foi gratuito, Se assim. você não gosta da ideia, tá tudo bem, porque ela não aconteceu. Ela tá ali, foi um momentinho e tudo mais, pra quem é fã, ou pra... Mano, pra quem tá acompanhando a história, pra mim faz sentido, tá ali. Mas se pra você, que já sabia, não acha que faz sentido e não gostou de estar ali, é bom, porque não existiu. Você vai pular a próxima página e nada aconteceu. Exato. Aquilo não é mais falado, aquilo não é mais mencionado, nada daquilo altera algo da história. Então foi algo muito... Foi muito bem feito. Foi muito bem feito. Então, porra... Não, cara, essa HQ tá maravilhosa, velho. Tá linda, mano, tá linda. Pelo amor de Deus, mano. Cada detalhezinho dela, assim... Nossa, perfeito, velho. Tá assim... Tá incrível, Eu sou muito paga-pau do meu amigo Gabso, eu tenho vergonha de conversar com ele, porque eu tô sempre elogiando a arte dele. Ele é um gênio, ele é um gênio. Ele e os artes finalistas que trabalharam com ele produziram uma coisa assim de uma qualidade absurda. Tudo tá muito bem ilustrado, tudo tá muito bem diagramado, tá tudo perfeito, né, mano? Não dá pra falar mal dessa HQ, porque em termos técnicos ela tá... Olha a quantidade de quadrinho que tem atrás de mim aqui. Eu posso dizer que eu leio quadrinho pra caralho. Isso aqui é uma qualidade de quadrinhos excelente, assim. Tipo, não tá deixando aqui pra nada do que tem aqui atrás. Posso dizer pra vocês. Não dá pra ver o que tem atrás, né? Pode ser um monte de folha em branco que a gente não sabe, Stefano. Tu acha que eu leio? Você pode estar mentindo pra gente. Eu nem gosto de quadrinhos, eu não Ele leio. tá. O último hot take sobre esse negócio de casal. Vai. Isso aqui é a mídia perfeita pra isso. É a mídia pra isso acontecer e ser desenvolvido. Se vocês não gostam de casal em RPG, ok, justo, acha cringe, fica desconfortável, ótimo. Mas isso aqui, se eles fizerem, é a mídia que eles podem fazer isso. Isso e isso virar, sei lá, um livro, uma novel escrita. É o momento de desenvolver essas coisas e provavelmente a gente vai ver mais por aí. Então, só se preparem e se não gostar, passa a página. É tão fácil passar a página. Tipo... Fecha o olhinho e finge que não... Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre uma coisa bem específica. Voltando, rapidinho. Fala, Lavi. Não, rapidinho, só pra falar, eu lembrei uma das minhas cenas favoritas também, da página 168. Essa aqui, do Veríssimo, a Liz no passado, a mãe da Liz. Eu Essa achei revelação foi foda maravilhoso. demais. Eu gostei muito como ele conseguiu casar, né? Beijo. Essa coisa que a gente ainda não sabe, né? E curiosamente a gente recente tinha discutido esse assunto quando quando saiu o HQ, sobre a mãe da Liz e tal. E ele conseguiu casar um pouco desse mistério da mãe da Liz com a Ordem, mas até agora a gente não tem muita noção do que aconteceu mesmo. Seria legal se a HQ desse uma resposta, eventualmente. Eu acho que seria compensador pra gente, mas, enfim, também não tem muita esperança, pra falar a verdade. Eu fiquei feliz que tiveram surpresas até pra gente que já conhece a história inteira de cabo a rabo. Eu achei isso muito bom. Eu achei ótimo também. Vamos lá. O Tracol perguntou: o que vocês acham da Alina não ter sido sequestrada nessa versão? Será que ela pode voltar mais pra frente? E sobre os outros dois professores? Alina não, foi isso? Pra quem não lembra, eu vou recordar. Foi só a Júlia, a Evelyn e a outra. A Alina, ela não é nem citada. Ela não aparece na HQ. Não, ela não existe. Ela não... Porque... Não, mas ela aparece na fotinha do Gabriel no celular. Tem uma hora... Só que ninguém em nenhum momento fala o nome dela. Porque na primeira temporada eles deixam claro, tipo assim, tinha a Alina e ela era gentil com a água, pipipi, popopô. Aqui ninguém nem fala o nome dela. Isso é curioso, porque, tipo, toda a motivação do Gabriel pra ir atrás das meninas, pra matar a Agatha, é por causa da Alina. Eu acredito que foi pra dar uma enxugada na história. Porque tinha coisa demais. E eles, cara, mais uma personagem que eu vou ter que trabalhar e que eu vou ter que explicar. Eu vou ter que gastar umas 2 páginas pra explicar a situação dela e tal, e dar uma resolução. E eu acho que é muito complexo também como eu falei, pra iniciação, né? Pro começo. Eu acho que você já começa a colocar muita coisa desnecessária, muita coisa que não vai ter desenvolvimento. Então, tipo, essa menina, eles... Tem essa discussão, mas e aí? E no fim não dá em nada, né? Aqui, ó, abre na página 46, não, pra você ver. Não tem o nome da Alina nem no
no quadro que o Gabriel faz as ligações, não tem o nome dela. Tem a Ingrid, tem a Agatha, tem todo mundo, mas não ela vai. não, não é como tem, se ela não existisse. Eu acho que tem alguma referência a elas. Fizeram um Como Kaiser na easter Alina. eggzinho, assim, pequeno. Tem alguma referência de easter eggzinho dela, eu acho que numa foto do Gabriel, mas eu acho que ela não aparece de nenhuma maneira. Eu tô tentando achar aqui, mas eu lembro que mostram o celular do Gabriel e tá com a foto dele Eu junto acho que da sim. Lina. Eu Eu acho acho que sim, essa que é a é uma única coisa que menção aparece dela. na temporada, se não me engano. O que eu acredito é bem mais simples. Eu acho que o Yabu deu uma enxugada e resolveu cortar essa Foi na página personagem. 45, Sim, parece. Se eu tivesse me eu atinado concordo. disso, eu teria perguntado pra ele e eu acho que ele teria dito Aqui, ó. isso. Muito simples. Tá aqui, ó. Achou? Mostra aí, Achei. mostra aí. Pra quem tá vendo no YouTube vai conseguir A qual ver. página? 99. Você está pra ver aí? Aqui, ó. Sim, dá pra ver. Aí tá falando o que o Gabriel Opspor tá fazendo aqui. Aham. Aí essa é a única tipo, não, menção eu dela. acho... Eu tô curioso Aham. pra ver... Porque, assim, eventualmente a Agatha volta, né? Sim. Só que a gente não sabe o que aconteceu nesse meio tempo, né? Tipo assim, tem o rolê... Uhum. Como é que a dela Agatha com foi parar na ordem? Veríssimo, Só que, e aí? E Né? a Agatha ela vai ser outra que vai ser muito desenvolvida nessas HQs, porque ela é muito importante pra história. Maravilhosa. Talvez a menina Tudo. possa aparecer aí. Verdade. Alina, né? Não sei se Mas é eu necessário. acho bem... Não sei se é necessário. É, gente, eu tô tentando botar ela na história, mas eu acho ela tão irrelevante. Pois é, esse que é o problema. Então, era exatamente isso que eu ia falar, tipo assim, por mais que a Alina tenha sido uma motivação pro Gabriel no original pra ele continuar investigando, o cara já era um fã de mistério. Deixa bem claro que ele gosta de mistérios o tempo todo. O do Sherlock. Somem três meninas da turma dele. Uns professores esquisitos, uns bagulho esquisito. O cara já tem a motivação que ele precisa pra investigar. Ele gosta de mistérios e meninas sumiram. Ele não precisa de namorada envolvida. Eu acho que sabe? os posters do quarto dele, que tinha toda a questão da investigação, já substituíram a Lina, né? Basicamente. Sim, com toda certeza. então. E eu achei Com muito certeza. legal como o Yabu transformou meio que a Liz num Sherlock. Eu adorei essa parte que ela, tipo, ela vai encontrando pistas e ela vai... Eu achei isso muito legal, porque... Sim, nossa, eu achei isso muito foda. Eu achei isso do caralho, né? Como ela descobriu a situação do que o ursinho de doce que causou Isso. toda a coisa de Uhum. química da explosão, achei muito Eu foda. achei isso muito legal, porque, tipo, dá E pra é ver uma que tem coisa uma que coisa não de dá, né? mistério ali. Oi? Não tem como numa mesa de RPG Não dá, mano, não você A dá. Gabi olhar e não você tem esse falar, ai, conhecimento." não, já descobri. Tem que ser muito Firehead, não sei. tem como, não tem como. Muito. Não, é tipo o Chris no sanatório tentando pegar uma escada de metal pra jogar no bicho que dava eletricidade pra ele se dar choque e explodir. Não funcionou. É um spoiler pra vocês aí que não assistiram. Tá. Por acaso eu faço muito com esse episódio, mas essa é outra discussão. O que eu... E os outros dois professores, eu acho que é... Também acho que eles são Pois é. irrelevantes pra história. Eles estão naquele quadro como easter egg. Essa é que é a verdade. A gente Sim. nem viu eles direito, tipo, o único importante é o Alex, então... Então, e isso foi uma coisa que o Yabu falou E o muito Álvaro. sobre, É, o sobre Álvaro. tipo, como encurtar a história. Ele disse, cara, eu tenho que cortar todas as coisas que não são essenciais. Personagens que não são essenciais, que o público não vai sentir falta. Se ele tivesse cortado o Gonzalez, aí eu diria, realmente, aí tu foi longe demais. Porque esse é um personagem muito querido pelos fãs. Nossa, que dor no Gonzalez. Seria absurdo tirar o Gonzalez da história, ele é muito importante pra motivação do E uma do coisa que eu vou Thiago, falar. etc. O Gore tá de cair o queixo, viu? A morte do Gonzalez, do jeito que foi colocado, a morte do Gonzalez, a Sim. morte do cara, como é que é o nome? Do bombeiro. Aham. Tipo, eu fiquei, caralho, velho, tipo, me deu Ou angústia a mesmo. cena que aparece o rosto todo cagado, Nossa, Sim, mano. nossa aham. senhora. dá um impacto, né? Nossa, Você é. tá vendo o negócio, uma hora que Ê, caralho. Tipo, Porque você gosta, em sabe? RPG a gente não vê isso, a gente só tem A a gente gente só imagina. tem a descrição, sabe? A gente viu agora. E na Então, primeira o impacto temporada não muito tinha nem maior quando você vê. tabletop, não tinha nem a arte dessas Não. coisas. Isso é uma A gente- Só tinha coisa descrição. que a gente tem que falar pra vocês, principalmente pra o pessoal mais novo que acompanha a Ordem. Gente, isso aqui é outra coisa, tá? Você vai ter coisa aqui que, dependendo da sua idade, você vai ter pesadelos. Mas aí É a um HQ rumor. tem. A HQ é 16 anos, se não me engano, né? Ela tem classificação indicativa, entendeu? Mas Não assim, eu tem só aviso também- porque, por exemplo, eu fiquei chocada não por, meu Deus, que medo. Eu fiquei chocada, Aham. caralho, velho, que foda, porque eu não imaginava que ia ser tão gráfico. Eu imaginava, tipo, que o cabelo ia vir e ia mostrar, sei lá, Sim. os pés dele fora do chão e não ia mostrar a cabeça dele sendo explodida.
Mas a cabeça dele foi explodida e mostrou, sabe? Então eu achei Sim. isso muito ousado e muito Mas foda, eu achei porque... legal, e eu não sei o quanto isso foi o Yabu ou foi o Gabso, mas também que eles souberam não mostrar tanto, sabe? Tipo, por exemplo, Foi dosado. o suicídio do Alex, tipo, foi feito meio que off-camera, assim, sabe? Eu É acho mais isso... em respeito também. Porque eu acho que isso foi interessante, pesadão. sabe? Tipo, não precisa mostrar, a gente sabe o que aconteceu também. Então. E também tem um negócio que, tipo assim, não é uma lei, mas são umas regrinhas que eles falam que, tipo assim, quando você vai retratar suicídio na mídia, é muito importante você não mostrar, porque pode gerar gatilho. Tipo, você pode falar sobre suicídio, você pode deixar implícito, né? assim, que aconteceu um suicídio, mas você não pode mostrar. É um negócio, tipo, de saúde. Então, talvez ele eu não tenha vou saber falar direito, talvez mas ele tem, tenha né? seguido isso, talvez seja até alguma coisa de, né, que aí a própria editora vai dizer pra ele que ele precisa fazer dessa maneira. E eu acho que ficou muito melhor da maneira como foi mostrado mesmo. Mas eu achei importante que eles não Sim. cortaram alguém muito importante. Quem? Muito importante. O Wesley Nardo. Porra, Wesley, Nardo. Se tivessem cortado o Wesley Nardo, eu estaria muito decepcionada. foda. O Puta que Wesley pariu, Nardo, protagonista de... 10/10 de é o desenvolvimento. dono dessa HQ. É o protagonista de iniciação, assim como o Kenan Thomas é o protagonista de Ordem Paranormal. Exato, os melhores No personagens geral. de Ordem Paranormal É. inteiro, porra. Concordo. Quem é Joey perto de Wesley Nardo, sabe? Gente, Síndico Sidney. Ah, não, aí não, aí não. Não, aí ele é é o protagonista de de disco. Aí é Desconsideração. Deus. Não, aí aí é eu- a Santa Trindade, isso aí. Aí já ele é o virou Santa protagonista Trindade. do mundo. Aí não. Muito longe. Tá, gente, É. olha só pra gente não perder o nosso fio da meada aqui, eu quero falar sobre a polêmica que eu quero falar e depois a gente precisa, né, dar um fim pra esse episódio. Eu quero discutir com vocês uma coisa que eu estou um pouco incomodado, não só com o fandom, mas com a maneira como as coisas estão acontecendo ao redor do lançamento da HQ, que é a discussão de o que é canon agora dentro desse universo de Ordem. Porque o Selbit meio que fez essa HQ para dar uma corrigida no que ele considerava ser a primeira temporada de Ordem Paranormal. Eu acho isso legal. Eu acho que a HQ tá muito melhor da primeira temporada, realmente. O storytelling tá muito melhor. Mas a gente vai continuar essa história. E agora a gente vai contar o Segredo na Floresta. Só que, o que vai ser o canon agora? Vai ser HQ ou vai ser o RPG? Porque eu me apaixonei por Ordem Paranormal assistindo o RPG. A HQ tá muito boa, tá ótima. Só que ela vai ter algumas diferenças, né? Que nem a gente tá falando aqui. A Lina agora não é mais um personagem canônico da primeira temporada, entre aspas, entendeu? E o fandom tá um pouco confuso sobre tudo isso. Eu conversei um pouco com o pessoal da Wiki e eles estão pensando em fazer uma subdivisão, de dizer a HQ é isso e o RPG é isso, que eu acho que é a maneira correta. Na minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês também, eu acho que o cânone da HQ é uma coisa, o RPG é outra. Então, pra mim, o RPG, ele não pode deixar de existir. Ele precisa continuar lá como a coisa que criou todo o conteúdo para se transformar na HQ. Mas o que vocês acham sobre essa diferença desse novo cânone que tá surgindo? Eu pensava assim, mano, tudo que for lançado em HQ vai ser... É o canon agora. É o que tá pra gente, é o que tá pra todo mundo. Então, o que eles mudarem é o que mudou. Mas agora eu tô vendo como um multiverso. O multiverso de Ordem Paranormal. Aonde tem um RPG, que é um universo, em outro universo aconteceu de uma maneira diferente. Pronto. Eu fico mais feliz. Eu vou ver desse jeito também. É porque, assim, eu não gosto de ficar comparando as mídias. São mídias completamente diferentes. Sim. Uma HQ é uma HQ. Um RPG é um RPG. Sim. Um livro escrito, totalmente escrito só palavras, é um livro, é uma novel. Então, assim, eu acho que dá pra ver como o Luiz tá vendo, sabe? O mundo do RPG é o multiverso, é um universo aqui, aí o do HQ é outro. Se o sabe, sei lá, dar louca e soltar um livro é outro mundo, e a gente vai vendo assim, porque eu não gosto de ter esses pensamentos, porque eu gosto de pensar que tá só agregando. A gente tá só ganhando mais, tá ganhando... Sim, sabe aquele meme que o cara tá com um prato aqui, um prato na mão, um prato no colo? Eu tô me sentindo assim, sabe? Eu sou assim, a pessoa mais mimada da face do universo com esse feno, porque eu ganho conteúdo a todo momento, a torta direita. Então eu concordo com o Luiz, dá pra ver assim, sabe? O multiverso e que nenhum Homem-Aranha bagunça esse multiverso e ache um conflito. Então, a gente tá numa era de multiversos, eu acho que o Selbit tá com o prato cheio aí pra criar o seu próprio multiverso. Exato. Que não precisa nem... Eles não precisam nem ter conexão uma com a outra. Não, eu acho que não vai ter. Outro universo, galera. Não vai ter. Só é outro universo, completamente diferente. Gente.
Gente, tipo, Ordem Cast, Lave, né? Por exemplo, outro universo, só que é Scriptas Cast. Nave. A nave e a lã, as próprias. E o Stefano não existe, porque não tem como trocar o nome. Não, eu sou singularidade, eu não sei. Ele é o homem gafanhoto. Mano. Então eu acho que a gente meio que concorda, né, que... porque Nós- o meu medo era isso, sabe? Fechamos o livro. O que eu não gostaria era que o RPG pelo qual eu me apaixonei deixasse de existir, basicamente, tá ligado? Sim. E se alguém fosse assistir o Segredo da Floresta no futuro, dizer, não precisa assistir, isso não é cânone. Entendeu? E Não. eu acho isso tão, sabe, ser tão contraprodutivo pra mim, pro quão legal foi assistir aquela temporada pela primeira vez. Entendeu? Eu falaria assim, olha, se você não quiser assistir, não assiste, mas vai agregar muito na sua experiência. É. Então, Sim. E é uma questão de perguntar, Então. o que tu prefere, ler HQ ou ver o RPG? Eu acho que vai ser mais fácil ler HQ. Então, pô, ler HQ até o ponto em que tá no RPG, e tu começa a assistir o RPG e tu não vai ter muita diferença não vai perder muita coisa pra poder acompanhar a história. pra mim, é basicamente você ler o mangá e assistir o anime. As O duas mangá vai ter mídias mais são coisa. Concordam, então todo mundo concorda. Concorda? É multiverso. Posso Sim, multiverso. posso apertar o botão? Vou Calma. apertar o botão? Vou apertar aqui, hein? Calma. Peraí, falta lá, Peraí. falta lá. Eu não apertei. Calma. É só pra falar um negócio. É que, tipo assim, eu não tinha Ansioso. parado pra pensar nisso, Fala. porque, no meu ponto de vista, eu não acho que isso importa tanto assim. Porque, tipo, é a mesma história e eu acho que vai de cada um de como você vê. Às vezes um vai ver um multiverso, às vezes um vai achar HQ mais legal, às vezes um vai achar o RPG mais legal. Eu não acho que um vai excluir o outro. Porque tem gente que vai acompanhar o RPG, já acompanhou o RPG, quem tá aí mais das antigas acompanhou o RPG. Quem vai vir mais recente, que às vezes, vamos supor, às vezes não tem tempo de ver o RPG, vai provavelmente escolher HQ, porque, querendo ou não, é mais rápido, você vai ter mais coisas visuais, você vai ter mais mudanças. Então, eu acho que às vezes vai ter até uma divisão, tipo assim, no RPG eu gostei mais disso, na HQ eu gostei mais disso, sabe? Então, eu acho que pra mim, pelo menos, não importa. Eu não gosto de pensar muito nisso, tipo assim, o que é canon e o que não é. Cara, você escolhe o que você mais gostar. Eu acho que o RPG e a HQ vão agregar muito. Então, eu recomendaria os dois. Mas eu acho que, cara, você escolhe. Eu não vou falar que, tipo assim, pra mim é multiverso, pra mim é isso, pra mim é aquilo, porque pra mim realmente não importa. São duas formas de mídia diferentes, eu vou A gente aproveitar. tava prestes a apertar o botão e a Live não apertou o botão. Nos deixou Não, pode apertar nos você. deixou boiando. Mas Não. eu vou tentar defender o multiverso agora pra Lave. Vai, defende o multiverso. Lave, não quer dizer que seja um universo diferente em que você não possa olhar pros dois e acompanhar os dois, ou um e depois acompanhar o outro universo e ver ambos com os mesmos olhos. Porque não é uma mudança, não é uma radicalização. Não é tipo Ordem Cast tá virando Scriptas Cast. Você só tá adaptando algumas coisas. Então eu concordo com você. Eu acho sim que alguém pode preferir começar pela HQ e, sei lá, vou ler a iniciação e vou assistir o Segredo na Floresta, todo mundo fala bem. E eu acho que você percebe, como todo mundo aqui consegue perceber, que se a pessoa lê Iniciação e assistir o Segredo na Floresta, ela não vai estar defasada de conteúdo. Não, ela vai entender tudo. Ela não vai ter esse problema. Então eu concordo quando você diz que a pessoa pode começar por onde ela quiser, só que eu gosto muito da ideia de serem dois universos diferentes coexistindo. Eu também Tá ligado? De tipo, eles seguem um padrão de acontecimentos, só que de maneiras diferentes. Uhum. Eu Não acho isso 100%. muito... Tá bom. Vamos apertar? Tá, você só quer que aperte o botão, isso, tá vai. bom, vou apertar o botão. Já que a gente tá num clima de jogo, não seria o Ordencast Não. se a gente não terminasse esse episódio fazendo algumas perguntinhas pro nosso colega. Nossa, isso Luiz, nem eu tá sabia. na hora de vir, moleque! Vai começar Vamos lá, agora Luzão, vamos lá. o aguardadíssimo quiz do Ordencast. São Caralho. perguntas sobre o multiverso de Ordem Paranormal. A gente vai fazer perguntas Multiverso. sobre todos É o show- os show do universos Medão. em que o show do Medão, né? A gente vai fazer perguntas sobre todos os universos em que esse RPG tá acontecendo, toda essa história de Ordem Paranormal. Tu vai ter 3 opções de ajuda. Tu pode pular uma vez, tu pode pedir ajuda para essas duas meninas que estão aqui, ou tu pode pedir alternativas uma vez. Se tu errar, tu tá fora. Já conhece todas as regras, essa é a 5ª vez que tu tá participando dessa porra. Vamos lá. Aproveita que tá no começo da temporada e não tem muita gente pra bater.
Cadê a musiquinha Nossa. do Naruto quando fica sério? Olha lá. Mano, sabe o que é pior? Por que vocês não me chamaram quando eu tava em Sinais, velho? Que eu tava fritando Ordem Paranormal, mano. Você me perguntava qualquer coisa que eu ia saber de Tentou responder, ajudar o velho. Bacê, eu lembro. Sim, pior. Ficou o Luiz do lado do Bacete. O lado do Luiz de fundo, assim, tentando. Vamos lá, então? Posso Bora. começar? Bora. Pergunta de número 1. Opa. Em Ordem Paranormal Iniciação, que protagonista de Segredo na Floresta aparece em um dos epílogos num avião com destino ao Brasil? Joey Joke. Essa é a tua resposta final? É claro que é. Não, ele tá certo? Óbvio. Certo a resposta. Ele não me Vamos lá. decepcionaria assim. Easy, irmão. Easy. Então tá. Mas vai ser todas vão ser desse nível. Vai ser bem fácil hoje. Tá. Posso fazer a segunda pergunta? Por favor. Pergunta de número 2. A família Nemieira aparece proeminentemente em que temporada de Ordem Paranormal? Nemieira? Mano, olha, a única temporada em que eu não acompanhei legal assim foi O Segredo na Floresta. Nemieira? Como se escreve? Você pode soletrar pra mim? Nemieira. Nemieira. Nemieira, meu Deus. Ó, não esquece que tu tem ajudas, tá? Não faz uma de Rafael Lange e cai fora na segunda pergunta. É que eu acho que eu não tô errado. Eu acho que é O Segredo na Floresta. Porque Desconjuração... Não, eu vou pedir... Quais ajudas que eu tenho mesmo? Pode pular uma vez, pedir Aham. alternativas ou pedir ajuda das gurias. Alternativas não vai adiantar, porque o nome das temporadas eu tenho as alternativas na minha cabeça. Será que as meninas sabem? Ó, passa um cara... Blazer, gurias, blazer. Eu vou pular. Quer Vou pular? Vamos Quero pular, pular, então. quero pular. As gurias sabem? Não? Não sabe? Então tá. Então fez bem. Eu daria um chute, mas eu não. Nossa, Tudo bem, não qual vai o seu saber chute? nem o que Vamos chutar. deixar isso aí pros comentários, então. Eu vou procurar aqui, mas Não, eu vou ficar não, vamos- caladinho. Não, eu vou ficar caladinho, mas Ó, pode então falar. vai abrir a wiki aí, pô. Sacanagem. Não, já li. Já entendeu? Já entendeu? Não, só li de onde é e fiquei quieto. Simbora. Posso fazer a terceira pergunta? Pode. Pergunta de número 3. Em Desconjuração, como se chamava o scripta que prendeu Arthur, Beatrice e Kaiser na biblioteca do orfanato? Tyrigan. Preciso do nome dele. Oi? Eu preciso do nome dele, não do cargo. Ah. Anthony. Essa é a tua resposta final? Sim. Correto. Vamos! Deixar minha aplicação de emprego. O que você quer ser? Eu quero ser Tyrion. Parabéns. Compensa bem, né? Tem férias, 13º. Compensa? É, claro. Me dá sei, emprego. não sei. 14.000, né? Vamos pra próxima? Vamos. Pergunta de número 4. No showcase de Enigma do Medo, Calisto cita em uma gravação o surgimento de uma criatura ou entidade que atende por que nome? Puta merda! Oh, meu Deus. Eu achei muito bonitinho o jeito que ele fala. Ele parece o Goku, né? É, parecidinho. Eu vou querer as alternativas. Você quer as alternativas? Uhum. Eu vou te dar as alternativas, então. Letra A, tempestuoso. Caralho, o Stefano. Tu quer as alternativas? Tu quer as alternativas? Eu te dar as Eu vou alternativas, te então. dar as Pra ver como é alternativas, bom. então. É. Vamos lá. Vocês querem ir pra um quarto? Calma. Isso Tô é depois da segurando gravação. vela aqui, tudo bem. Depois né? da gravação, gente. Segura. Eu tô no meu quarto. Alternativa A, eu também. Ó, vamos lá. Eu também tô. Alternativa A, tempestuoso. Alternativa B, perturbado. Alternativa C, silhueta. Alternativa D, desassombrado. Meu Deus! Mano, eu vou de desassombrado. Perturbado? Eu não lembro. É porque eu tô entre perturbado e desassombrado. Quer que eu Os repita a outros pergunta? Por favor. No showcase de Enigma do Medo, Calisto cita em uma gravação o surgimento de uma criatura ou entidade que atende por que nome?
Alternativa A, tempestuoso. Alternativa B, perturbado. Alternativa C, silhueta. Alternativa D, desassombrado. Desassombrado. Essa é a tua resposta final? Sim. Certeza? É, mano, eu vou. Eu vou na minha fé. Certa a resposta. Faz... Yes! Muito bem. Tá indo bem, mano. Já, ó, tá, Valeu, tá começando. valeu, já tá na valeu. liderança de 2023, já posso te dizer isso. Mas essa é a terceira, não é? Essa é a foi segunda vez que tá agora. acontecendo. Não, eu tô falando, essa foi a terceira. Essa foi a terceira. Agora tu acertou 3, a gente tem Três pra quarta, pontos. quarta pergunta. Que é a pergunta 5, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que se eu acertar agora, eu me passo Quanto é que tu no fez a meu última vez? recorde. Eu acho que eu fiz 3 da última Ah, é? vez. 3 ou 4. É, Vamos isso lá, é a média. Luizão, que vamos eu lá, já disse. Luizão. Eu acredito. Ainda tem. Ainda pode pedir Eu tenho- ajuda pras posso- gurias, tá? Ele tem que então. passar do 3 carta. aqui também, gente. A tua Não carta. tá entendendo. Então, é isso aí. Vou passar, Vai meu. passar, Luizão, Eu acredito, bora. eu acredito. Quebrar acredito. essa também. Essa aqui não é muito fácil, não, já digo. Pergunta de número 5. De acordo com o livro de regras de ordem paranormal, qual o nome da habilidade em que o diabo pode invocar criaturas de sangue cujo VD somado seja até 400? Mano, pior que eu... Era pra eu saber essa. Mora com ele. Né? Ele Não é apareceu nem um pouco- por isso. Eu Ah. li isso esses dias. Tu leu? Esses dias, né? É, sim. Faz bastante tempo. 3 Alguma na meses vez- verdade. atrás. Alguma vez tu leu. Cara, eu vou pedir ajuda das meninas. Quer pedir ajuda das gurias? Vou, porque Lave eu e não sei. Nan. De acordo com o livro de regras de ordem paranormal, qual o nome da habilidade em que o diabo pode invocar criaturas de sangue cujo VD somado seja até 400? Não tá com a cara de que ela sabe. Pô, Luiz, Não. que você pegou de ajuda no começo. Não, vamos, gente, brainstorm aqui. O que, que a gente acha Vai, que vai. pode ser? Tá, Vamos lá. Invocar bichos de até... Invocar criatura. Seria alguma coisa de tipo. Portão do inferno, um bagulho assim? Acho que Portal do Inferno, talvez. Acho que. Não sei. Ah, Acho que seria. Não sei. Porque pensa. ele- Dramático demais. Acho que seria uma coisa mais. Invocação do Mal. Invocação do Mal é um filme. Não, isso aí é um filme. É, então, Mano, é carinha do Ordem ter um poder chamado invocar alguma coisa. Invocar criaturas, invocar sangue. Invocar demônio. Invocar. E sempre tem que ser se for só invocação, né? Puta, Invocação, não. Ou foda-se. alguma. Nossa, meu Deus, e agora, velho? Onde é que a gente vai? Por favor, HQ, fala pra mim! Cadê supletivo? Porra. Gente, quem de vocês aqui é de sangue? Vocês têm a responsabilidade de saber disso. Eu não sou, ou não. não sou. Eu também não. Conhecimento pra caralho. Não. Ah, Cara, toda vez que eu faço o testezinho, dá morte, mas eu acho Aquele que eu teste, ele tá bugado. Aquele teste tá bugado, só que eu já fiz 2 vezes e deu conhecimento, mas eu... Não sei. Tu acha que tu é de sangue, isso não? Eu acho que eu sou conhecida. É, Eu não sei o que eu eu acho sou. Anã é sangue sangue, também. Anã é sangue. Ah, não, é sangue 100%. É, mas eu tenho memória Eu- ruim. Ela lava energia. Eu sou energia, eu achei que eu era. Mas tá bom, caos, faço. É balão de É. pica no meio do negócio que Mano. ali, amiga. Lá vem ele. Ele pode invocar e se fosse tipo chamado do diabo. Ia ser foda. Seria zica, não? Seria zica pra caralho. Mano, a gente não tem a menor ideia. Eu vou de chamado do diabo, mano. Essa foi a resposta final? É essa aí mesmo. É o que temos pra hoje. Qual tu acha que é a chance de estar certo? Não, 0%. Zero? Porque, mano, eu Zero tava não. pensando. Estatisticamente o que não é. 1%, Não, né? vai, uns 10%. 10%. Por- Melhorou. Porque eu pensei, pô, ele invoca alguma coisa, é o diabo. Aí eu pensei, pô, o chamado, tipo assim, algo que remeta a trazer. Eu falei, mano, ele é o diabo, tá ligado? Então, tipo, mano, se ele invoca alguém é porque ele tá cheio, tipo, ó, cola aí, fi. É que ele tem Você vai lutar invocado. pra mim. Eu sei. Chamado do diabo. É, não. É o que temos. Eu só quero saber a certo. Senhor do Sangue é o nome da... Ah, vai se fuder. Senhor do Sangue. Nunca ia imaginar. Todas as habilidades do diabo Eu não têm quero saber sangue no disso. nome. É mesmo? Ah, Sim. isso eu nunca reparei. Sim.
Eu também não sei. Pô, o Mas- diabo não é nada criativo, porra. Mas isso aí, ó, 3 tá bom, cara. Tá bom. Pra quem. Tá bom. Não, é porque ele segue a emoção, ele não segue o cérebro. Exato. Esse é o Eu conhecimento, gostei, faz verdade. Eu sentido. gostei. Verdade. Ele vai pelo que é mais legal. Vamos agradecer a presença do Luizão aqui, que, pô, obrigado por ter tirado Valeu, tempo pra Luiz. conversar com a gente, falar sobre HQ, falar sobre como é que foi ver o Alex nessa história toda aí. Foi muito divertido discutir sobre esse cânone de... A gente tá muito empolgado porque o universo de Ordem tá trazendo pra gente, o multiverso de Ordem, como a gente tá chamando agora. E, pô, mano, dá o teu recado aí pra galera que assiste o Ordemcast, fala toda a tua balela aí. Queria agradecer vocês, Ordemcast, pelo convite de novo, mais uma vez. E eu queria fazer um jabá aqui, Manda. rápido, na verdade. Uh! Eu lancei esses dias um Enigma RPG chamado Apagão. Ele tá no meu canal do YouTube. Se vocês quiserem ir lá assistir, o Apagão, ele é o começo de algo aí que está por vir, né? É a iniciação, apagão, iniciação. Apagão, É iniciação. tipo isso, é a minha iniciação. Ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar o link pra esse vídeo aqui na descrição desse vídeo, e aí vocês podem acompanhar por aqui, tá? É apagão, porque quando as luzes se acenderem, a casa vai cair. Não, tem a Carolina Zaguete, eu que faz conheço ela. Dara. Tem o meu amigo Rafael Guaxinim Montes Cunha. Nossa, E tem meu amigo 61 Músicas. eu ouvi falar nessa O gente. 61? 61 O verdadeiro? Músicas. Que tá Caralho. na O Pô, verdadeiro. fala pra ele o Curioso. seguinte, cadê a ordem normal? Eu quero saber cadê a ordem normal. Continuação que nunca vem. Confesso. Nossa, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Outra parte do Eu quero- multiverso. dias 61 veio pra São Paulo, tivemos Opa. uma reunião aqui em Opa! casa. Epa, epa, epa. Eu quero Entre o os retorno de Carlos jogadores de Eduardo. ordem normal. E eu digo que aguardem. Olha, Eles esse vão é parar, mais- mano. Eles vão Ordem parar. normal faz parte do multiverso, tá? É outro. Ó, ordem Eu quero normal. HQ de ordem Concordo normal, totalmente. hein? A ordem normal é parte do multiverso. Isso é cânone. É cânone. Não. Sim, Ordem óbvio. normal faz parte dos universos. Dos dois, ao mesmo tempo. Já tá dentro do... HQ de ordem normal, galera. Tá saindo semana Gente. que vem. Agradecendo os nossos apoiadores que nos ajudam a manter esse podcast de pé. Aline Ristoff, Anderson Bissoli, Bru Winchester, Cássia Alves, Dan Nashi, Davi Pontes, Felipe de Mello, Felipe Poncelas, Fernando Fuga, Flávio Cordeiro, Grace Mariana, Jefferson Marques, Jinjas e Joel William. Kael, Larissa Guller, Makihara Akio, Mariana Cipolla, Mesquita, Miguel Beholder, Pablo Wendel, Rafael Gediel, Rafael Lang, Rankin, Rodrigo Cardoso, Chay, Tracol e Thiago Silva. Muito obrigada a todos. Vocês são a nossa base e o nosso começo. É isso. verdade, gente. A gente não seria nada sem a ajuda de vocês. Lindo, gente. E não só de nossos apoiadores, que a gente agradece demais por estarem contribuindo diretamente com o nosso podcast, mas de todo mundo que assiste aqui, que dá like nos vídeos, que recomenda para as pessoas. O feedback que a gente tem do nosso público é bizarramente positivo. A gente fica chocado com o quão carinhosa é a comunidade ao redor do Ordemcast. E eu queria fazer um agradecimento especial para as pessoas que tiraram foto com a gente Verdade. no DOF, né? Teve alguns. Inclusive, eu encontrei mais um. Eu fui no evento ontem de anime e eu encontrei mais um dos nossos ouvintes legal, que também mano. tirou foto comigo. Então, a gente queria agradecer muito o carinho para vocês. É uma coisa assim que eu não sei descrever a sensação que é você ser abordado para tirar uma foto, porque curtem muito o teu projeto. Então eu queria muito A gente agradecer tá a acostumado vocês. de estar do outro lado, né? Exato, a gente tá acostumado a ser a pessoa pedindo a foto. Infelizmente a Lavi não estava conosco, né, pra abrilhantar a vida de vocês. Se ela tivesse, vocês iam Vocês ficar não tão cegos. prontos pra mim, eu Não, acho. ela é Não, demais. vocês não estão prontos Vai ser pra mim. demais. Vocês Vocês iam não tão cair prontos duro pra se ela mim. estivesse lá, então assim. Nossa linda, eventualmente ela vai estar quando a gente tiver em alguns outros eventos. A gente arrasta ela eventualmente. É porque eu tô num porão, né? Vocês precisam me tirar dele Isso. primeiro pra eu poder sair. É que eu perdi a chave, amiga, eu tenho que achar. Não, tudo bem, a gente Então acha aí. conjura uma. Nixicho. Seu jeito. Mas é isso, gente. Muito obrigada por Valeu, vocês gente. estarem aqui assistindo. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Lembra de dar o like no YouTube, de onde vocês estiverem vendo. Obrigado por todo o apoio. Vejam o nosso site de cortes, né? Nossa conta de cortes. Olhem as nossas redes sociais, né? Novamente, nós temos a Bru, que também é nossa apoiadora e que tá nos auxiliando nesse projeto aí.
A gente tá sempre interagindo com vocês, se vocês quiserem mandar perguntas lá, a gente vai estar movimentando TikTok, tá com uns projetinhos novos aí que vão chegar pra vocês também. E em tudo mais é isso. Obrigado por tudo e a gente se vê daqui a 15 dias com mais uma aí. coisa legal que a gente tá planejando aí. Beleza, então. Falou, gente. Tchau. Adeus!